3, 2, 1. Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos ao 17º episódio do Gamer Profile Podcast. O podcast que tem a responsabilidade de fazer um 360 no meu convidado ou na minha convidada e realmente conhecer a jornada de vida dessa pessoa com uma ótica ali voltada para a indústria de games. Hoje eu tenho uma grande amiga e uma ex-parceira de trabalho nas minhas épocas de Blizzard, a Bia, que hoje em dia a gente conhece como Fala com Bia. Bia, tudo bem, minha querida? Como é que você tá? Tudo certo contigo, Mildes. Olha, muito feliz de você ter aceitado o convite. Eu acho que a gente vai ter um papo muito bacana. Mas eu queria começar diretamente ali. Vamos tentar pegar a sua primeira memória de infância voltada para games. Era um videogame que os seus pais tinham, os seus primos, o seu irmão, a sua irmã. Primeira vez que você viu ou tocou no videogame, você consegue lembrar? Eu acho fofo demais você achar que eu sou nova o suficiente para os meus pais terem tido videogame. Tá? Achei maravilhoso, porque eu já sou da primeira geração dos videogames. Então, por exemplo, eu lembro duas memórias que eu tenho de infância, assim, dos primeiros contatos que eu tive com videogame. Um foi é o Atari, que tinha só o guidãozinho e o botão, né? Sim. E eu era muito pequenininha e eu lembro de jogar esse. E a minha memória assim mais construída de videogame é que eu tenho um irmão mais velho e aí ele tinha um videogame que tinha, agora não me pergunta qual, porque eu era muito petititinha, não lembro qual, mas que tinha o Super Mario World. Qual Uhum. que tinha o Super Mario World? Se é o Super Mario World, é o Super Nintendo. Então ele tinha um Super Tinha Nintendo. E tinha o eu lembro, Yoshi? tinha o Yoshi. Então era o Super Nintendo. E eu lembro que meu irmão não deixava eu jogar videogame. Então, ele estudava de manhã, eu estudava de tarde. Eu tinha que todo dia acordar muito cedo quando ele saía para a escola, jogar até determinado ponto. E aí eu não podia salvar, porque senão ele ia descobrir que eu joguei. E aí eu desligava e perdia. No outro dia eu tinha que fazer um speedrun, eu tinha que jogar mais rápido para eu conseguir ver um pouco mais do jogo. Então todo dia eu tentava fazer um speedrun para ver mais um pouquinho. Eu nunca zerei Mario World. Bia, eu tenho que sempre ser delicado quando eu pergunto isso pra uma mulher aqui na live. Eu posso perguntar a sua idade? Pode, claro. Quando Eu você tem? tenho 35. 35. Então você é 5 anos mais nova que eu, você nasceu em 85, eu imagino. Não, 90. Ah, Faz não, os gente, cálculos aí. eu tenho 45. Supletivo, supletivo. Supletivo, supletivo. Rapaz, que me deu aqui agora, né? Eu tô abaixando minha idade, que coisa linda. Eu parei nos Eu 40, tenho né? 30, então vamos Tá, combinar. é, não, você tem 35, beleza. Só pra eu conseguir me situar onde é que. Então, o Atari que chegou na tua casa já era um sistema datado, né? Você consegue lembrar algum jogo que você jogou no Atari? Alguma memória dali? Ou é muito. Cara, eu Porque é muito jogava pequena, né? aquele da bolinha, assim. Ah, sim, Aquele bem simplesão. E do sapinho atravessando a rua? sim. Aham, Não é a esses primeira aí eu vez que esse é joguei. mencionado aqui na live. Aí eu me sinto mais velha ainda, mudar. É a primeira vez que é mencionado na live. Só traz novinho também, pô. Sim. E você mencionou agora irmãos, né? Quantos irmãos você tem? Eu tenho um irmão mais velho. Quantos anos? Ele tem 40. Ele tem 40. Qual o nome dele? Ele é Walter. Walter. É o E Valtinho. Valtinho. E É. a sua infância, a sua criação foi aonde no Brasil? Eu imagino que tenha sido no Brasil, né? Foi ali em Vitória, no Espírito Santo. Ah, que legal! É, E onde é que eu você tá cresci. hoje no Brasil? Eu tô no interior do Espírito Santo, eu tô nas Montanhas Capixabas. Eu Ah, que. saí da capital, teve uma época que eu fui para São Paulo, que foi onde a gente se conheceu, muito Uhum. trabalho lá e tal. Aí um pouquinho antes da pandemia, parecia que eu tava sabendo de alguma coisa, eu vim pro interior, e aí agora eu moro numa fazendinha no meio do nada. Cara, que perfeito. O timing perfeito, né? Foi tipo um mês antes da pandemia, o pessoal até me perguntou, você sabia de alguma coisa? Eu falei, gente, eu não sei, eu E não juro. contou pra ninguém? Não contou pra ninguém. E aí eu tô numa fazendinha no meio do nada, numa cidade de 2.000 habitantes. Nossa, que maravilha. Que sonho, né? Chega fibra, pra mim tá tudo certo. Ai, maravilha, maravilha. Bia, vamos traçar então a tua jornada, não na indústria de games agora, com videogames mesmo. Então você ali Tá. pequenininha, jogou um Atari, jogou um Super Nintendo com um Super Mario World, mais algum jogo memorável do Super Nintendo ali que você jogava quando seu irmão não estava vendo? Cara, então, do Super Nintendo, eu vou te dizer que não, porque era esse meu speedrun, assim, de sempre jogar e tentar fazer. Mas o meu vizinho tinha um GameCube que a Hum, gente jogou Donkey Kong, e também, tipo, tudo nessa fase, assim, eu joguei videogame a minha infância inteira, tipo,
adolescência inteira, a vida adulta inteira, eu sempre joguei videogame. E eu lembro que ele tinha um... E eu tenho vários marcos da minha vida baseado em videogames, inclusive. Meu vizinho, ele tinha um GameCube que a gente jogava muito Donkey Kong, que eu lembro com muito carinho também. É uma franquia que eu amei, assim, eu joguei vários. Deixa eu ver. É porque você perguntou do Super Nintendo, né? Mas eu Não, não vou tem ficar te problema. devendo do Você Super Nintendo. pode ir trilhando aí pra frente. Depois do Super Nintendo, então, foi o GameCube que você mais pegou? Cara, que eu mais joguei foi. Agora, se você me perguntar quais eu joguei no GameCube, eu joguei muita coisa lá. Agora, eu te lembrar, eu lembro daquele. É que eu sou ruim com o nome também, eu vou passar uma vergonha. Tipo, ai, que gamer é essa que não sabe o nome das coisas? Não sei, gente, não sei. Aquele da raposinha, toda desengonçadinha, que corre de bermuda, que corre meio assim. Raposa, é Como o é que Star é? Fox? Não. Ah, não, Ai, peraí, é o Crash Bandicoot que você tá falando. é o Crash. Ok. É, o Crash. Joguei muito também. Quando eu tinha uns. Eu lembro quando eu tinha 10 anos, eu estudava numa escola. Aí, isso aí traçando, né? Isso aí eu devia ter começado com 6, 7, 8. Joguei muito. Ah, para não dizer que eu não joguei no Super Nintendo, eu acho que era do Super Nintendo, o Taken 3. Que aí Ah, eu lembro que PlayStation 1. PlayStation. Viajava, sou péssima também para saber de onde eu joguei cada coisa. Eu viajava para casa da minha avó nas férias, passava dezembro e janeiro da casa da minha avó. Sim. Eu e meu primo. Com todo pai da década de 90, era 2 meses de se livrar dos filhos. E aí, do lado da casa dela tinha aquele negócio que você pagava R$ 1 e podia ficar 1 hora no videogame. Quem E aí nunca? minha avó também já não aguentava os atentados, os sobrinhos, os netos atentados, e jogava a gente pra lá. Aí a gente ia com R$ 10, ficava 10 horas jogando. Taken 3 eu joguei demais da conta das minhas férias. Demais, 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 demais. Isso tudo antes dos 10, assim, tudo bem pequenininha. Agora, o que eu tô observando, Bia, pelo que você tá me falando, é que você jogou muitos consoles, mas você não tinha muitos consoles. Você Não, jogava, era o seu irmão, depois era o GameCube do amigo, depois era a locadora. Qual foi a isso. primeira memória que você tem de ownership, de você comprar uma coisa ou de ganhar de presente e ter um videogame seu? Então, eu tenho essa memória, mas a gente tem que lembrar que na década de 90, no finalzinho de 80, início de 90, menina não jogava videogame. Não Sim. era coisa de menina. Então eu Uhum. não ganhava o videogame porque eu não era coisa de menina. Eu lembro de na escola adolescente ouvir falar, eu doida para jogar Age of Empires na época já do computador, e os meus amigos falavam, você não pode porque você é menina, tá ligado? E Caramba. aí, tipo, eu fui jogar meu primeiro RTS adulta, assim, sabe? Porque eu fiquei mó, tipo, na coisa de menina e tal. Mas o meu primeiro videogame foi de 10 para 11 anos. Eu estudava numa escola particular, que eu tinha bolsa por nota e tal. E aí minha mãe não queria me tirar de lá, porque precisava me tirar de lá, porque eles iam diminuir minha bolsa. Porque eu ia entrar eu ia sair da quarta série para quinta, e aí já é aquele negócio mais focando no vestibular e tal, e aí os preços iam aumentar, as bolsas iam cair. Eu tinha, sei lá, 80%, ia cair para 50%. Ela falou, filha, não posso pagar essa escola para você. E eu tinha feito uma turnê de provas, assim, pela cidade, e eu consegui bolsas de 100% em outras escolas. E aí ela falou assim, você precisa ir para uma dessas escolas que você conseguiu bolsa de 100%. Eu falei, eu não quero, eu gosto muito dessa escola, não quero, não quero, não quero, não sei o que. Ela falou, qual é a condição? Aí eu falei, um Game Boy Color na época. Ai, que Aí ela falou, legal. minha condição para trocar de escola era eu ganhar um Game Boy Color. E aí foi meu primeiro videogame. Um Game Boy. Perfeito. Mas aí você já me trouxe algumas perguntas, você trouxe alguns fios que eu quero puxar. Essa coisa de você Tá. conseguir bolsa em várias escolas, por que você conseguiu bolsa de 100% em várias escolas? Eram as suas notas do boletim? O que Era era? nota, era É. nota. E era. A minha mãe trabalhava nessa escola, mas essa escola que não dava bolsa integral para os filhos de professor. É porque, por lei, quem tem filho na escola que trabalha, ela pode ter uma bolsa de 100%, né? Tem um negócio assim. Só Hum, que essa escola não dava bolsas para os filhos de funcionário. Dava, tipo, no máximo, acho que 50%, uma coisa assim. Se hum, quisesse 100%, tinha que ter nota. E aí entendi. eu consegui nota para ter 100%. Entendeu? E Entendi. aí consegui em outras também. Na época eu consegui mais escolas, assim. Porque você faz prova e aí você consegue bolsa. Só que aí minha mãe preferiu a escola que ela trabalhava. Que era muito boa, isso era uma escola muito boa, assim. Hum. E você acha que você era estudiosa ou você só simplesmente tinha uma facilidade muito grande de absorver ali na própria aula? Cara, eu nunca fui estudiosa de sentar em casa e estudar, mas
antes de entrar física e química, eu só era muito boa em absorver conteúdo. Agora, física e química eu não absorvi porra nenhuma para compensar todo o resto que era fácil. Física e química eu era terrível, assim. No ensino médio eu sofri muito com isso. Mas Hum, de resto, história, português, geografia, essas coisas sempre foi muito tranquila para mim. beleza. Bom, então você ganhou um Game Boy Color. Quantos Foi anos você tinha, mais ou menos? de 10 para 11. Puta, que legal, cara, que legal. Foi. E E aí aí, eu lembro direitinho, eu ganhei um Donkey Kong e eu hum, ganhei um Pokémon Gold. eu sabia que tinha um Eram os Pokémon 2 envolvido cartuchos. aí. Claro que tem Pokémon envolvido, claro. Eu era maluca pra ter, e a minha maior tristeza é que o console que veio em seguida tinha finalmente Pokémon com uma menina, que era o Crystal. Finalmente você podia escolher ser uma menina. Eu falei, errei por um. Mas você podia jogar o Crystal no próprio Game Boy Color ou tinha que ser no Advance? Não, tinha que ser no DS. Caramba, que. Bom, mas vamos viajar um pouco então no Game Boy Color. Quais são as grandes memórias que você tem desse sistema? Assim, a portabilidade dele era incrível. Incrível. Ele não. As baterias dele, diferente de outros portáteis da época, como o Game Gear, a bateria dele durava bastante, porque comprar bateria é uma Exato. coisa cara, né? Principalmente naquela época. Mas quais são as Uhum. memórias assim mais bacanas que você tem desse sistema? Cara, eu tenho tanto carinho pelo Game Boy Color, tanto, tanto. Primeiro que foi o primeiro console, eu acho que todo mundo tem muito carinho pelo primeiro console. Mas eu lembro de que minhas duas melhores amigas também tinham Game Boy Color. Então a gente sentava do lado, ligava o cabo Game Link, trocava Pokémon, sabe? A gente não sabia inglês, porque a gente tinha 10, 11 anos. Então a gente tinha que sentar com o dicionário, tentar descobrir junto o que o bonequinho estava falando, porque só tinha inglês. Então, tipo, tem uma memória afetiva muito grande, porque também me envolvia minhas amigas de infância. Era um rolê que a gente fazia junta, entendeu? Então era muito legal, assim. Eu tenho um carinho grande de lembrar mais do que só o jogo, mas também a interação com as minhas amigas nisso, assim. Era muito legal. Na verdade, a proposta do podcast é que ela está muito voltada para isso. Assim, a gente usa a plataforma de games para traçar a história de vida da pessoa, as conexões que foram feitas a partir do videogame, né? É engraçado que você tem algumas similaridades com a minha história. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tinha 19 anos e eu não falava inglês. E uma das formas que eu aprendi a falar inglês foi me forçar a jogar jogos que me forçavam a entender o que estava acontecendo, né? Então não podia ser um Street Fighter e tudo. E eu comprei um Game Boy Color também, só que eu comprei o Pokémon Yellow, né? Que era aquele com Aham. Pikachu. E eu literalmente eu deitava na minha cama depois do trabalho com o Game Boy aqui, não tinha smartphone na época tudo, e com o dicionário do meu lado. Então eu lembro que uma das primeiras palavras que eu aprendi foi grass, porque você começa o jogo e fala look for Pokémon in the grass. Aí eu entendi o que era É. look, né? Não sei o que, eu falei, pô, não sei o que é grass. Aí eu fui lá, procurei, pô, é grama, beleza, então eu vou lá na grama e tudo. Você tem alguns jogos a mais do Game Boy Color que marcaram muito a tua vida? Cara, tem três que eu joguei muito, tá? Que foi Pokémon, foi Donkey Kong, que aí, pô, eu amava jogar no GameCube. Quando eu tive a oportunidade de ter o Donkey Kong, eu tive. Sim. E foi Street Fighter. Foram os três que eu joguei muito no Game Boy, foram esses três. E por quantos anos esse sistema teve na tua vida? Quando você vendeu, Cara, hoje quebrou, jogou fora, perdeu? eu fiquei com ele até a minha vida adulta, tipo, 20 e muitos anos. E eu vendi por questão de grana, assim. Teve uma época que tava precisando pagar umas contas, eu falei, eu vou ter que desfazer do meu Game Boy. E vendi, mas, tipo, na esperança de que no futuro eu pudesse comprar alguma coisa parecida ou algo assim, sabe? Sim. Mas. E aí, tipo, muito pra frente, o primeiro videogame que eu comprei na vida adulta também foi um portátil. Eu comprei um Switch, né? Eu ia Que aí eu perguntar tenho. exatamente isso. Eu sou Você, muito fã de portátil. eu ia te perguntar exatamente isso. A portabilidade de um sistema é bacana para você? Ela serve às tuas necessidades de vida? Eu amo a possibilidade de estar na cama e poder jogar, estar no sofá, poder jogar. Que nem eu falei, eu moro agora numa cidade de 2.000 habitantes, no meio do mato. Então, em época de chuva, é muito normal aqui, por exemplo, cair a luz. Hum, Então, tipo, você cai a luz, você fica olhando pro nada, porque hoje em dia, o que que você faz sem luz? Nem ler um livro às vezes dá, porque tá escuro. yeah. E você tem um portátil, aí você sentar no sofá e ficar esperando a luz voltar. Então, tipo assim, eu amo. E é isso, a minha memória afetiva com portátil é gigantesca, assim. Eu tenho muito carinho por videogames portáteis.
E aí eu vendi também o Switch depois pra pagar a conta, porque a vida tem dessas altas e baixas. E agora eu tô louca pra juntar e poder comprar um Switch 2, assim. Porque eu amo muito, assim. Eu gosto muito de portátil, tenho muito carinho. A gente tá pulando lá no final da história, mas só para não perder o fio da Tá. meada do que a gente está falando, Hum. em termos de portabilidade, você já se interessou pelo Steam Deck? Como você é uma pessoa que mexe com PC e tudo? Pra caramba, pra caramba. É porque aqui no Brasil é quase incapacitante um Stream Deck de preço, né? Sim. Ele é apaixonante a proposta, até porque você não fica limitado a jogos da Nintendo, apesar de eu amar muito os jogos da Nintendo, você não fica limitado a isso, mas o preço é quase incapacitante no Brasil. Tipo, você quer um Gol 98 ou um Stream Deck, sabe? Tipo, Sim. Não, eu entendo. Eu perguntei porque realmente a batalha atual do mercado pelos portáteis está muito interessante. É claro que a Nintendo está ali na frente, só que existem concorrentes interessantes aí. A Microsoft agora lançou um também, com preço completamente inacessível, mas o Steam Deck que eu tenho aqui, eu tive a oportunidade de comprar um, realmente ele abriu a minha mente de um jeito que eu tô até me desfazendo de consoles para meio que focar num ecossistema todo de PC. Por isso que eu queria te perguntar. Mas voltemos ali então no seu Game Boy Color. Quando você terminou o seu ciclo do Game Boy Color, ou até durante mesmo, aonde que você chegou num próximo videogame de mesa ou no PC? cara, eu nunca fui de console de console. Eu ia na casa dos meus amigos jogar console. Ainda tinha muito isso ali nos anos 2000, de você ir na casa do amigo jogar videogame, não tinha um sistema online, então Uhum. você ia fisicamente. Então, eu joguei o Xbox 360, eu joguei PS1, PS2, PS3, mas tudo na casa de amigos, assim. Porque eu tenho uma memória muito nítida do meu pai. Ele perguntou pra gente assim: vocês querem um videogame? Quando eu e meu irmão, perguntou pros dois, né? Vocês querem outro videogame ou vocês querem um computador? Ali, quando eu devia ter. Já devia ter meu Game Boy. Não, talvez até antes do meu Game Boy. Devia ser ali entre. Um pouco antes do meu Game Boy, uns 10 anos. Hum. Ele virou: vocês querem um outro computador, um outro videogame? Que meu irmão tinha esse Nintendo. Ou vocês querem um computador? Sendo que o computador estava chegando, e aí meu pai falou: ah, vocês podem fazer trabalho de escola nele. Ainda não tinha internet, tá? Uhum. Mas você pode fazer trabalho de escola dele, tem esses jogos que vêm de CD e tal. Papai compra um volante para vocês, era um volante muito legal, daqueles que você desmontava e virava um volante de avião, e desmontava e virava joystick. Yeah. A gente falou: a gente quer o computador. Ele falou: a condição é que vocês têm que vender o videogame e todos os cartuchos. Cara, pensa numa cena triste que eu lembro de verdade, deu atrás do carro, assim, sabe, no banco de trás, olhando pela janela, o meu pai indo entregar a caixa para um cara adulto. Eu lembro que era um cara adulto, mas com videogame e as fitinhas. Parece aquela cena de abandonando um cachorro, eu olhando Sim. no carro. Eu tenho isso nitidamente na minha mente, assim, um posto de gasolina, meu pai entregando videogame, a caixa cheia de cartucho, tinha um monte de cartucho, assim, entregando pro cara, e aí depois ele comprou realmente um computador pra gente. Daí eu fui tudo em computador. Daí eu joguei jogo de CD, aí depois chegou a internet, desde o início eu tive internet. Eu vim de uma família classe média, ok? Então a gente passou por todas essas etapas de tipo, a gente teve internet Velox, discada, a gente teve tudo, tipo, foi discada, Velox, e depois foi cabo, foi fibra, foi tudo. E Uhum. aí eu lembro de consumir coisas no computador. Mas era aquele negócio, era o computador numa sala de computador, você não tinha um computador no quarto, e aí tinha horário para usar, se quisesse internet depois, muitos anos depois, era depois da meia-noite, para pagar um pulso só. Exato. Caramba, que legal, Bia. Antes da gente fazer o zoom in agora em 100% no PC, desses videogames que você jogou na casa dos seus amigos, essas coisas ali, tem algum jogo ou jogos assim que trazem uma memória muito bacana pra você ou meio que tudo se mistura era mais pela zoeiragem com os amiguinhos? Cara, tem dois que eu acho que eu lembro que misturam, que eu lembro da situação, assim, que foi quando chegou o Xbox e a gente foi jogar nosso primeiro jogo de terror, que aí Hum, ficou, tipo, 10 cabeças num quarto, assim, e um jogando e todo mundo com medo. E eu lembro que eu saí na metade e falei: eu vou esperar na sala, eu não quero ver. E aí eu fui embora. E eu lembro que eu tinha um amigo que o pai dele ia muito para os Estados Unidos e trazia tudo, e ele tinha, acho que no PS já, ele tinha o Rock Band. E ele ganhou a bateria, ele ganhou a hum, guitarra, ele ganhou o microfone, e a gente ficava, tipo, o dia inteiro, a gente saía da aula direto para casa dele, que era perto da escola, e a gente ficava, tipo, o dia todo lá brincando disso, assim, isso era muito legal.
Porque, pô, só 5 cabeças em volta, fazendo barulho. A mãe dele que devia sofrer muito com a gente, tá ligado? Que era uma barulheira feia, ruim, mas a gente se divertia muito. Cara, Rock Band era Muito, 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 muito legal. Bia, muito antes da legal. gente chegar no PC e fazer e trilhar essa história do PC, você comentou lá atrás uma coisa que eu queria voltar, que é você é a primeira geração de meninas em gaming, né? É. E você tocou ali de uma forma breve sobre ali ainda a não oportunidade, eu não sei essa palavra em português, a não oportunidade de jogar um RTS na época. Conta pra gente um pouco das experiências não tão legais dessa geração. Eu sei que a gente, eu mesmo, dos anos 80, eu não, depois de uma certa idade ali, 11, 12 anos, não podia conversar de videogame na escola porque você era esculachado. É, quais são os tipos de coisa que você passou por ser mulher ali na década de 90, é, interessada por videogames e querendo conversar sobre videogames? Cara, eu acho que a mais marcante foi essa do Age of Empires, porque eu lembro de falarem abertamente comigo, assim, usarem todas as letras de você não pode jogar porque você é menina, tá ligado? Se você quiser, você assiste. Eu lembro de todas as letras, sabe quando bate todas as letras e você fica uau? Porque sutilmente sempre era, ah, Bia, espera mais um pouco, ah, Bia, você fica para a próxima rodada. Ah, Bia, tá tudo bem, aguenta aí, a gente vai jogar primeiro, sabe? Era sempre meio assim. Hum, É... Mas eu nunca liguei muito, porque eu tinha um grupo de amigos que a maioria era legal e era compreensivo e deixava participar. Deixava, né? Entre as participar. E eu também tinha esse grupinho de amigas que gostavam de videogame. Então, às vezes, a gente sentava e jogava a gente, as meninas e tal. Então, até aí tudo bem. Quando eu cheguei no ensino médio e aí trocou esse grupo de amigos, que aí entrou num grupo de mais adolescente, deixou de ser tão criança, e aí que eu ouvi, porque eu falei que eu ouvi pela primeira vez o você não pode. Eu lembro de estar na sala, todo mundo jogando, se revezando para jogar. Eu falei, pô, nunca joguei Age of Empires. Posso? Aí ele falou, não, você não. Você é menina, você assiste. E eu fiquei tipo, caraca. E aí eu acho que eu nunca peguei gosto por RTS, nunca voltei. Até depois de muito velha, assim, quase com 30, um amigo falou, bora jogar Northgard, que é um outro RTS que é delicioso. uhum. E aí ele falou, bora jogar. Eu falei, cara, eu nunca joguei RTS. Ele falou, bora que eu te ensino, você vai amar. E aí eu lembro que essa memória voltou com tanta força que eu falei, caraca, tipo, a diferença dos amigos que a gente tem hoje. E eu sou viciadaça em Northgard, eu amo Northgard. E não sou tão ruim assim em Northgard, tá ligado? Então, tipo assim, eu falei, pô, que pena que eu não joguei naquela época, porque eu acho que eu teria amado um estilo de jogo que eu me privei por muitos anos, assim. Não conscientemente, uma parada que provavelmente veio. Ah, não é muito minha vibe, sabe? Você não quer, assim. Eu adoro. Sim. Vamos então fazer agora um zoom in dentro do PC, que eu acho que é o que entra aí Bora. agora na tua jornada, até antes da geração de conteúdo. Tá, Me tá. fala um pouquinho das experiências que você teve no PC, que você lembra com muita alegria. Cara, eu vou. Deixa eu tentar ativar um lado velho seu aqui. Vamos entregar na cidade. Você lembra de um joguinho que era um fundo verde e era um arqueirinho tentando acertar balão? Que vinha num Windows. Sim, eu lembro dele, claro que eu lembro. Cara, eu joguei muito. Tipo, eu amava ficar no computador ao ponto de eu entrar. E se eu pudesse, eu ficava o dia todo jogando paciência, se fosse tudo que tinha no computador. Os Sim, jogos que vinham no Windows, e se eu Campo me deixasse, eu ficava o dia Minado. todo ali. Campo minado, paciência, esse da flechinha. Eu amava o conceito de ficar no computador jogando. E aí, na época, eu lembro que eu fiz um disquete para os novinhos, os antigos maias usavam disquete para salvar coisas, e é o botão de salvar do seu Word, aquilo ali. E Sim. aí eu tinha um disquete, e não sei como, mas tinha, sei lá, 20 jogos, 30 jogos dentro do disquete, e aí eu ficava jogando tudo, e eu me amarrava. E eu lembro que o primeiro CD que eu ganhei de jogo foi dos Bananas de Pijama. Ah, que maneiro! E eu joguei assim muito, assim, muitas vezes. Aí eu terminava, voltava no início, começava de novo. Aí depois eu ganhei Ilha dos Macacos, a Maldição das Ilhas dos Macacos. The Sims, Roller Coaster, eu passei por todos esses assim de CD. Eu lembro que o The Sims sempre foi caro, sempre. E aí eu lembro que eu comprei um e aí veio esse negócio e aí a gente comprava o CD, que vinha 3, 4 CDs para instalar o jogo. Sim. E aí quando você tinha expansão você tinha que comprar outro CD
E eu tinha uma vizinha que gostava muito, aí a gente fazia o quê? Eu comprava uma expansão, ela comprava uma expansão, eu comprava uma expansão, ela comprava uma expansão e a gente revezava, porque era só instalar. Sim, E aí era muito legal, muito legal. caramba. E aí chegou o universo online, né, Bia? Em algum momento ali, pela tua idade, o universo online chegou. E aí o que foi uma coisa que você pulou relativamente rápido? Se foi uma coisa mais ali para tua época de geração de conteúdo? Cara, não, eu entrei na hora, assim. Eu lembro que quando chegou a internet, primeiro a gente só via página, né? A gente só via, não tinha jogo ainda. Logo quando a internet chegou. E aí eu lembro de estar na casa dessa amiga que também jogava videogame comigo, e ela falou: Menina, olha essa página aqui, desse jogo chamado Ragnarok. Tava Hum, todo em coreano, japonês ainda. Tava numa língua asiática, e ela falou assim: olha essa página. Eu falei, mas não tô entendendo nada. Ela, mas olha, dá para clicar nessa bolinha rosa e ela explode na página, assim. E disseram que tá vindo pro Brasil. Eu falei, ah, sério? Vai ser um jogo? Vai ser um jogo. É só a gente acompanhar as revistas das bancas, que uma hora aparece. E aí veio a revista com o CD do Ragnarok, e aí quando chegou a gente já comprou. Assim, instantaneamente, chegou, a gente comprou. E aí a gente instalou. Cara, e era uma época que não é que nem hoje, que você abre seu computador e você consegue ter 900 jogos no computador. Você tinha um jogo. uhum, E é isso, o seu computador encheu e é isso, você tem que se divertir com esse. Então não tem essa de, ai, fiquei entediado, vou trocar de jogo. Não tem essa. Eu jogava Ragnarok, sim. porque era o que o meu computador aguentava. Se eu colocasse outra coisa, ele explodia. E aí eu coloquei Ragnarok. Cara, o tanto que eu jogava, eu chegava da escola, eu ligava, eu só desligava o Rag para ir dormir, assim. Nem que fosse para ficar sentado conversando com o pessoal. Sim. Que aí era o chat de bate-papo, era o encontro social, era o jogo, era tudo ali. Qual a Era idade que você tinha mais ou menos na época do Ragnarok? Eu comecei o Ragnarok, devia ser com uns 11, 12 anos também. Ok, então essa é uma pergunta que eu sempre faço para a época online que as pessoas começaram a jogar. Em algum momento o gaming foi prejudicial ou para tua saúde ou para a escola? Teve algum momento que gaming não foi legal para você? Olhando para trás agora? Cara, eu acho que não, mas por mérito da minha mãe, que ela era educadora, então ela sabia administrar muito o nosso tempo. Uhum, Ela falava: você tem um horário. Porque antigamente a gente não vivia cronicamente online, a gente não tinha esse negócio de, eu saí do computador, mas eu tô online no celular, eu saí do computador. Não, você tinha o momento que você estava online, você ficava online 2 horas, 4 horas por dia no máximo, desligou e você está offline, e é isso. E a hum, minha mãe, ela tinha isso muito bem definido. Meu irmão podia ficar no computador de tal a tal hora, eu podia ficar no computador de tal a tal hora. Desligava o computador, acabou. Cada um segue seu dia, vai estudar. Aí eu podia jogar o Game Boy livremente, mas não era online. Então, tipo assim, graças à minha mãe, eu acho que eu não tive problema. Porque e, ela foi muito boa em administrar esse momento aí. e vocês eram obedientes nesse sentido? Ah, claro que não. Ah, tá. Claro Ué, que não, eu tô mas ela falando com um tentava. anjo? Não, claro que não. Mamãe dormia, a gente ligava o computador, mamãe saía, a gente ligava o computador. Sim. Mas assim, quando o computador foi pro quarto, então, que aí a gente começou a ter um computador em cada quarto, a gente já era mais adulto, aí já devia ter uns 19 anos. Aí que o computador não desligava nunca, assim. Sim, Mas, assim, a gente gosta de acreditar que ela tentou. claro. Como todo bom pai e mãe. É. Bia, a gente chegando agora mais próximo de geração de conteúdo, você consegue ter as primeiras memórias, ou reativar as primeiras memórias de quando o joguinho começou a ser um pouco mais assim? Foi ali na época do Justin TV, foi na Twitch, aonde que a coisa começou a clicar e falar assim, cara, eu acho que eu vou abrir uma câmera, eu vou gravar um vídeo pro YouTube. Você consegue lembrar como é que essa ideia brotou na tua cabeça? Cara, eu e o Ishi, a gente se conheceu no Ragnarok, né? Na época do Ragnarok, Hum, a gente se conheceu jogando junto. E aí, toda vez que a gente contava essa história em 1700 a.C., todo mundo achava o máximo, porque era uma coisa muito diferente conhecer gente na internet e dar certo. sim. Hoje em dia é normal, mas antigamente não. E daí o pessoal começou assim: fala sobre isso, escreve um blog. Era a época dos blogs, assim. E a Hum. gente falou: beleza, vamos escrever um blog. E a gente abriu o blog do Casamento Nerd. E aí a gente foi seguindo o Oh. flow do que a galera ia pedindo. E eles falaram assim: agora abre um Facebook, uma fanpage. A gente falou: pô, a gente abre sim uma fanpage, abrimos. Aí depois eles falaram: abre o Instagram, não sei o quê. Até que alguém chegou assim: pô, por que vocês não abrem um canal na Twitch e joga?
E o Ishi, na época, ele estava muito estressado com o trabalho e ele usava isso como escape. Eu nem pensei de verdade em entrar no início, não. Aí ele usava muito como escape. Então ele trabalhava o dia todo, chegava de noite, abria e fazia uma livezinha. Às vezes para uma pessoa, duas pessoas, mas eu falava, pô, só para eu relaxar aqui. E aí começou a dar certo e tal, e não sei o quê. E aí eu olhei e falei, pô, amor, e eu vou te falar, eu sou a pessoa mais medrosa do mundo para começar algo novo. Eu sempre deixo meus amigos irem na frente, testar, e se dá certo eu vou. Ok. Eu sou uma covarde de marca maior, assim. E aí, quando eu vi que tava dando certo, eu falei, pô, amor, que legal. E ele tava com o nome do Casamento Nerd, porque era o projeto, né? Eu Sim. falei, você quer que eu reveze com você de vez em quando você estiver cansado, pra continuar mantendo a agenda que você colocou e tal, e não sei o quê? Ele falou, pô, da hora, você quer? Eu falei, pô, eu me amarro em jogar, vambora. E aí eu comecei a revezar com ele uns dias, tipo assim, o dia que ele tava cansado, mas era mais dele, assim. Hum. E aí o dia que ele tava cansado, eu pegava e jogava uma coisinha e tal, ia conversando com o pessoal. E aí depois a gente foi estruturando melhor essa ideia aí. Bom, vamos voltar. Você puxou vários fios interessantes para a gente aprofundar um pouquinho. A gente não tinha chegado no Ishiro ainda, mas vocês se Não. conheceram então no próprio Ragnarok. Qual a idade que vocês tinham na época? Eu tinha 16. Que le- Não, quando a gente se conheceu, Yeah. eu devia ter 16, a gente começou a namorar. Eu devia ter uns 15 Aham. e ele devia ter uns 18 ali. E onde é que vocês estavam no Brasil nessa época? Eu morava no Espírito Santo, ele morava no Piauí. Bom, desculpa, a minha falta de noção de mapa, a distância entre os lugares. Se traçar uma linha reta é 2.000 quilômetros. Meu Deus do céu, ok. Então, realmente, salve Ragnarok. Ele foi o que É, conseguiu ligar os dois pontos. é. E Não aí, ia acontecer naturalmente. e aí vocês começaram a namorar, mas era um namoro só online? Vocês se conheceram? Não, qual foi o rolê? A gente jogava online junto e a gente tem, eu falo que a nossa linguagem de amor é atos de perturbação, né? Então a gente Hum, ficava implicando muito um com o outro, enchendo o saco, não sei o que, tananã. E aí, na época, eu viajei. Eu falei, eu preciso viajar com a minha família, vou ficar um mês fora. E eu fiquei um mês de castigo também, sem computador, por causa de ser atentada, assim. Aí minha mãe também ficou um mês sem computador. sim. Daí eu lembro que aí o Ish começou, ele começou a sentir muita falta, eu comecei a sentir muita falta e a gente começou a trocar e-mail, porque, tipo, eu podia entrar 10 minutinhos no computador só pra ler os e-mails, e aí sempre tinha e-mail dele, pô, tô com muita saudade sua, não sei o que, tananã, essas coisas. E aí, quando eu voltei de poder sentar no computador de novo, aí a gente conversou, pô, eu gosto de você, pô, eu também gosto de você e tal. Pô, mas tu tá no Piauí, eu tô não sei o que. Ele falou, cara, o Ishi, ele é muito, muito, muito inteligente, né? Agora, depois de velho, ele teve o diagnóstico tardio de superdotação. E aí Olha. ele passou na faculdade com 15, já com 18, 19, ele estava formado já. E aí ele falou assim: eu vou formar na faculdade e aí eu vou para aí para a gente se conhecer. Do Piauí para cá, para a gente se conhecer. Na minha cabeça, o que, que eu pensei? Ha, tudo bem, ele vem, a gente fica um pouco, ele vai embora, acabou. Vai ser ótimo um namoro de verão. E aí ele falou, beleza. Aí ele veio, a gente se conheceu, foi muito legal. Ele me pediu um namoro, eu pensei, claro, por que não? Daqui 2 semanas ele vai embora. Acabou. E aí ele falou, quer namorar comigo? Quero sim. Ele juntou as coisas dele depois de 2 semanas e foi embora. Ele empacotou tudo lá e se mudou pro Espírito Santo. Ai, que barato. E agora eu tive que ficar casada com ele. Sim, olha. Não consegui despachar ele 19 anos depois, 18 anos depois. Ô, gente, pra galera que tá acompanhando aqui na live ou até assistindo esse conteúdo depois, eu não vou puxar o fio, assim, eu fiquei muito surpreso, e eu também não surpreso ao mesmo tempo com a superdotação do Ishiro. Realmente ele é um cara muito inteligente, mas eu não sabia dessa história, e eu não vou entrar a fundo nessa história porque, não coincidência, na sexta-feira agora eu vou ter essa mesma conversa com o Ishiro, então você me deu aí, você levantou a bola pra eu cortar na sexta-feira com ele, mas muito Maravilhoso. interessante. Então, realmente, vocês estão juntos desde a adolescência. É muito tempo, é uma jornada Desde a muito longa. adolescência. Vocês estão juntos, não casados, mas juntos o quê? Há quantos anos? 20? Juntos há 18 anos, vai fazer Caramba, 19 anos. que bacana, cara, que legal. E aí, Muito então tempo. o Shiro se mudou pra aí, e aí vocês continuaram o namoro de vocês, e vocês continuavam jogando Ragnarok, esse jogo. Eu tenho Continua. memórias de vocês jogando Ragnarok até poucos anos atrás, na live, assim, mais no Rue, né? Então, mas aí a Ragnarok a gente jogou por muitos anos no BROR ainda, acho que até casar a gente jogou junto. Um tempo depois de casado a gente ainda jogava Rag. Tanto que o padrinho do nosso casamento
o Ish era dono de uma guilda no Hag, o sublíder da guilda foi o padrinho do nosso casamento. Hum. E aí ele veio pra Vitória, para o nosso casamento e tal. Aí, quando o BRO desandou com hops e coisas assim, que ficou meio pay to win, a gente dropou. A gente saiu e tal. E aí agora, na época lá em São Paulo, tava saindo alguns servers, a gente tentou jogar em alguns, mas é muito diferente as pegadas dos servers hoje em dia. Acabou que nenhum engatou não. Mas o sonho do Ish de aposentadoria é abrir um servidor de Ragnarok pra ele e é isso aí. É ainda apaixonado no jogo. O jogo é ótimo. Caramba. E, Bia, eu queria puxar o fio do blog do Casamento Nerd. Assim, primeiro, o Bora. branding do Casamento Nerd pode ser óbvio, mas eu quero saber se é exatamente isso. Vocês já eram casados? A gente era casado. A gente era casado. Vocês casaram com que idade? Ele tinha 21, eu tinha 19. Nossa. 10, 22, eu 18, alguma coisa assim. 2010 a gente casou. Eu tinha 19, ele tava pra fazer 22. Você estava 19 para 20. Caramba! E qual foi, como é que brotou a ideia do branding Casamento Nerd e desse blog que parece que foi a primeira iniciativa que vocês fizeram? Cara, era muito isso, as pessoas achavam, hoje em dia, aquilo que eu falei, é normal conhecer na internet, conhecer em jogo, conhecer em Tinder, mas no passado eles achavam muito inusitado isso, de você conhecer ele num jogo, e ele atravessou o país, caramba, Uhum. que doideira, conta isso melhor. E aí no início a gente começou o blog meio que contando as nossas coisas, de um casamento nerd, Hum, né, e aí a gente começou contando essas coisas, aí tem uma hora que acaba as histórias, não tem mais história. E aí a gente falou assim, tá, então vamos contar a história de outras pessoas. As pessoas mandavam histórias, sabe? Ou curiosidade de casais e de criancinhas fofinhas, bebezinhos, nerds, por aí. A gente começou a contar isso. E daí, conforme as redes sociais foram aparecendo, a gente foi migrando por elas, assim, até para conseguir continuar conversando sobre isso, sabe? sim. Caramba, que barato. Então realmente foi muito orgânico a forma que vocês chegaram, acho que na Twitch foi onde vocês chegaram primeiro Foi, para live stream, né? foi. Você lembra o ano que você começou a fazer live stream? Cara, foi. Eu lembro que a gente se Nossa, não. conheceu 2015, 2016, por ali. Cara, então não deve ter sido muito tempo antes. Então deve ter sido. Se foi. O Ishi é bom com data, ele vai lembrar. Porque Tá. eu lembro que teve um ano. Deve ter sido ali por 2015. Eu lembro que teve um ano que a gente estava trabalhando muito, 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 muito assim, de tipo, jornada de trabalho de 19 horas, de 14 horas, uma coisa surreal. E aí, no final do ano, a gente sentou e falou: o que a gente fez esse ano? A gente trabalhou. O que a gente conquistou esse ano? A gente comprou uma casa, a gente comprou um carro? Não, a gente só trabalhou. Falei, é isso que a gente quer fazer pra vida? Falou, cara, não é. E aí a gente tava começando com as lives. E a gente tinha um dinheirinho guardado. E aí ele falou assim: quer largar tudo e ir pra São Paulo? E a gente tenta fazer isso aqui acontecer? A gente tem dinheiro pra tipo 3 meses, vamos? A gente falou, vamos. Foda-se, larga tudo, larga os trampos, larga a casa que tinha. Foda-se, vamos embora. E a gente juntou dinheiro para 3 meses e foi, dividindo casa com amigo, com tudo. E a gente morava num quartinho assim, ó, que era um triângulo, não dava nem para colocar uma cama de casal, era duas de solteiro, a gente dormia cabeça com cabeça. E a gente montou uma mesa de computador com os 2 computadores e falou: agora vamos. Agora a gente vai tentar viver disso aqui. E aí a gente começou. A gente fazia coisas. Aí começou aquelas ideias da maratona, né? Porque a gente ficou, puta, a gente precisa pagar conta, a gente precisa pagar conta. Vamos fazer o seguinte: cada R$ 25, a gente põe mais 1 hora nessa live. E Uhum. aí, no final da semana, a gente juntou um dinheirinho e já paga o aluguel, sabe? Porque era casa dividida e tudo. Aí Sim. falou, bora, então bora. E aí a gente ficava horas, assim, começou a entrar muita hora, e a gente foi indo. Eu lembro vividamente dessa época e dessas maratonas. Eu tava até conversando com a minha esposa ontem. Ela, pô, quem você vai entrevistar amanhã? Eu tava falando de você. Eu falei, eles faziam um esquema de maratona às vezes que, assim, qual foi o recorde que vocês já fizeram de maratona? Porque eu lembro até de uma semana de lives direto, uma parada Meu surreal. amor, a gente já ficou mais de 2 meses online sem desligar a live. Que A isso, gente já cara. ficou, tipo, umas 2.000 horas, assim. Eu não lembro. De novo, o Ishi vai lembrar. Sim. Que ele é bom com essas coisas. Mas eu lembro de ficar mais de 2.000 horas. Da gente, tipo, ele fazia 12 horas, saía, eu fazia 12 horas. Então era 24 horas, 7 dias. A gente parava quando, sei lá, caía a luz, porque, de novo, aqui na roça, Yeah. ou que acontecesse alguma coisa. Beleza. Mas se não, era sem parar. E era, tipo,
2 meses, 3 meses. Já vi a gente começar antes do Natal e terminar depois do Carnaval. Meu Deus. Você comentou que vocês largaram os empregos de vocês e foram para São Paulo. Com o que vocês trabalhavam naquela época? O Ish, ele é formado em publicidade. Eu Hum, sou formada em rádio e televisão. Então, os dois na área de comunicação. A gente largou publicidade lá em Vitória ainda. Ele largou publicidade, eu larguei rádio e TV e a gente foi trabalhar num restaurante porque a gente queria ter tempo para dedicar ao casamento nerd. Isso lá em Vitória hum, ainda. Só que o problema é que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dinheiro. Você me ganha muito no dinheiro. Então, eu lembro que eu trabalhava meio expediente nesse restaurante e era tipo assim, de 4 da tarde até 10 da noite. Então, uhum. beleza, dava muito tempo para fazer as coisas. Aí o dono falou assim: você quer mais dinheiro para trabalhar de manhã? Eu falei, não quero, porque eu tô dedicando no meu trabalho. Ele falou, mas é mais dinheiro. Eu falei, então eu quero. E aí eu peguei o expediente da manhã e o da tarde. Então eu entrava 10 da manhã, saía 10 da noite. Aí teve uma época que ele falou assim: na sexta e no sábado, você quer o expediente da madrugada também? Eu falei, não quero, eu já trabalho aqui 12 horas. Aí ele falou, não, mas pega aqui, é mais tanto de dinheiro. Eu falei, então eu pego. Então tinha dia que eu entrava 10 da manhã e saía 6 da manhã do outro dia para eu ir para casa, tomar banho, me arrumar para eu dormir e voltar para 10 da manhã, entendeu? Então, tipo, eu tinha 4 horas para ir para casa, tomar banho, dormir, me arrumar e voltar para outro dia. Meu Então, Deus. tipo assim, aí a gente estava até falando, foi o ano que eu falei, a gente trabalhou demais e a gente não estava indo para lugar nenhum do Uhum, que a gente estava querendo. Que eu falei, a gente largou nossos trampos da nossa área para se dedicar para o casamento nerd e a gente estava trabalhando para outra coisa e não estava fazendo casamento nerd. Então vamos para São Paulo, larga tudo, que não tem plano B. E eu falei, vamos sem plano B, porque qualquer plano B é mais fácil do que o plano A. Se a hum, gente tiver um plano. Não, não aconselho ninguém a fazer isso, não é um conselho, não sigam isso, mas na época funcionou pra gente. Qualquer plano B ia ser mais fácil que o plano A. Qualquer. Então eu falei, não tem um plano B. É o plano A e tem que fazer dar certo. Vambora? Vambora. E a gente foi com o plano A e fez dar certo. Então vamos chegar nesse plano A. Então, largar tudo, largar a casa, vão para São Paulo, compartilhar Isso. apartamento, que até para privacidade de um casal é uma coisa muito complicada. Putz, muito. É, Aham. o chegaram em São, mas por que São Paulo? Porque assim, o trabalho que vocês faziam, me corrige, que eu sei que eu estou errado, mas o trabalho que vocês faziam Ah, era online. O era. que São Paulo adicionou para vocês que vocês não podiam fazer da localidade anterior que vocês estavam? Tem uma grande diferença de você mandar um e-mail para uma marca para fechar e você manda para o filial do Vitória, que vai mandar para a central de São Paulo, que vai mandar para o cara responsável e você só é um e-mail. E outra coisa é você sentar na mesa do café e falar: oi, tudo bom? Eu sou a Bia. Você pode, por favor, não sei o que, meu projeto é esse, não sei o que. É uma Sim. diferença muito grande, a gente sentiu isso na hora, porque as mesmas marcas que a gente mandava e-mail e nunca respondia, lá a gente encontrava a pessoa e falava, tudo bom, eu tenho uma ideia para te mostrar. Eles falavam, senta aí, vamos conversar. E aí você Uhum. mostrava a ideia e as coisas andavam. Então, tipo assim, a questão de ir para São Paulo, que muita gente fala, não sei por que todo influenciador quer ir para Rio e São Paulo. É para você conseguir sentar cara a cara com a pessoa, e aí você consegue colocar as ideias para ir para frente, entendeu? Que às vezes o Certo. e-mail fica perdido numa caixa de entrada, assim. E realmente isso é uma coisa da condição humana, né? Quando você trabalha para uma marca, ainda mais uma marca popular, você recebe ali dezenas de e-mails pelo menos por dia, e aí você faz o melhor que você tem. Eu falo isso por experiência, você Aham. faz o melhor que você tem para conseguir endereçar tudo, mas chega um momento que até para produtividade você entra num turbilhão de copy and paste ali. E aí você vai num evento, numa BGS e tudo, chega uma pessoa, muito prazer, eu sou tal pessoa, já existe uma conexão diferente. É quando você vê aquele e-mail, pô, é aquela pessoa com quem eu conversei. Você Tá? dá um rosto para a marca, né. Você não Exatamente. E quais foram as memórias mais difíceis dessa decisão de ir para São Paulo? Você me mencionou o quarto triangular e tudo, mas o que foi mais desafiador naquela época que você olha para trás agora até com alívio, assim, porra, graças a Deus que essa época passou. cara, algumas coisas. Esse primeiro ano foi muito difícil, esse primeiro ano que a gente esteve lá, que ele era literalmente esse um quartinho triângulo, que a gente tinha um colchão no chão que a gente não dormia junto, era um de cabeça para o outro, e era muito frio, eu não estava acostumada, eu vim de uma cidade muito, muito quente, fui para São Paulo, passava muito frio. Em São Paulo a gente ficou, juro para você, o primeiro ano a gente comia ovo e miojo. Era isso que dava para pagar e foi o que a gente comeu.
Depois as coisas foram engatando, não me arrependo não, mas, tipo, foi um ano pauleira, assim, sabe? Porque a Uhum. gente sempre teve bichinho também, então a prioridade era sempre os bichinhos, era ter uma casa confortável pra eles, que não fosse tão apertada, porque, tipo assim, era melhor dividir uma casa grande com alguém do que eu ter um kitnet que os cachorros não iam conseguir se mexer, Sim. sabe? Então a gente preferia perder nossa privacidade e os bichos terem espaço, a gente preferia a gente comer miojo de ovo, eles estarem com a ração premium deles, sabe? Tipo, então, assim, foi um ano muito pauleira. De coisa mega difícil, que a gente, cara, tanta coisa. Em ordem alfabética ou cronológica você quer? Tipo, cara, o início é sempre frustrante. Você fazer pra ninguém, parece que você tá falando sozinho. Você não conseguir entrar nas coisas. Você vê tanta gente dando certo e você não tá dando, e você pensa que o problema é você. Tem muitas coisas, assim. Aí você já tá num lugar apertado, dormindo mal, comendo mal e achando que não vai dar certo. A pressão, São Paulo é um negócio que quando a gente muda, sai de São Paulo, a gente acho que percebe mais. Mas é um negócio que é uma fome, uma ansiedade, um negócio para dar certo. Eu tenho os 20 anos, que também tem muito isso de você estar nos seus 20 anos, que você tem pressa para fazer dar certo. Mas São Paulo também te empurra muito nisso. Então, eu sempre tinha a impressão de que eu tá parada, tem 3 correndo na minha frente. Não pode ficar parada, tem que ir, vambora, não sei o quê. Se você não fizer, outro faz, não sei o quê. E as conversas é sempre trabalho, 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 trabalho. Todo mundo só fala de trabalho, próximo trabalho. Quando você terminar esse trabalho, que trabalho você vai pegar? E eu entendo que isso é importante para a vida adulta, eu entendo que a gente tem conta para pagar, mas isso não é tudo, sabe? Então, tipo assim, quando eu mudei pro interior, eu lembro de olhar e falar, gente, por que essas pessoas estão tão calmas? Por que essas pessoas estão. Eu e o Ishi, isso eu lembro nitidamente. A gente mudou pro interior e a gente precisava de um ferreiro para consertar uma coisa. A gente foi no ferreiro numa sexta-feira, devia ser umas 4 da tarde, assim, 3, 4 da tarde. Aí a gente chegou e falou assim: eu queria fazer uma encomenda, eu preciso de tal coisa. Aí ele falou, mas numa sexta-feira? Eu falei, eu preciso de uma encomenda. Que horas vocês fecham? 6 da tarde. Mas já são 4, você não vai me fazer uma encomenda agora? Eu falei, como não? Ele falou, volta na segunda, a gente vê isso daí. Aí eu falei, mas você só fecha às 6. Ele falou, mas eu também sou filho de Deus. E foi isso, deu por encerrado, tá ligado? E aqui tem muito disso. Da sexta-feira, 3, 4 da tarde, tá todo mundo tranquilo. Você vai comprar uma coisa, a pessoa conversa 20 minutos com você. Pergunta da sua mãe, do seu pai, como é que tá a sua vida. As pessoas têm tempo. E não é que o tempo é diferente, é que eles dão prioridade para outras coisas. Eles dão prioridade para conversar, para saber da sua mãe. E em São Paulo eu senti essa urgência. E agora, quando eu volto em São Paulo, porque eu amo São Paulo, Uhum. mas quando eu volto em São Paulo, eu percebo que as pessoas estão ocupadas demais correndo. Trabalho, trabalho, trabalho. E as conversas não saem do trabalho. Trabalho, o que, que eu comprei? Trabalho, o que, que eu comprei? E aqui não. Então, tipo assim, não tô dizendo que é errado, mas eu acho que eu me adaptei mais a esse estilo de vida mais tranquilinho, assim. Sim. Mais de boa e tal. E lá eu sentia muito isso. Eu era muito mais ansiosa lá. Eu vou guardar isso para te perguntar um pouquinho mais na frente, quando a gente terminar a saga São Paulo, mas Tá. eu quero ver se eu lembro de te perguntar se isso foi parcialmente o motivo que te fez mudar de volta para o interior. Então, vamos ver se eu consigo lembrar. Bia, vamos voltar então para a Hum. mudança para São Paulo. Você falou dos cachorros. Eu lembro dos seus cachorrinhos, eu lembro de 2 lobos gigantes. Sim. Sim, eles estão com A a gente Snow e a ainda? A área tá até Hum, aqui, a área ainda tá. A Snowzinha faleceu tem 1 mesinho, 2 mesinhos. Por quantos agora ela anos? faleceu. Quantos anos eles? Ela viveu bons 13 anos. Cara, para um cachorro daquele porte, viveu bem É, demais, né? viveu. E A essa aí, área tá aqui ainda. a área do Game of Thrones, é o nome veio. A área do Game of Thrones, é. Quantos anos ela tá? Ela tá com 13 também. Caramba. E vocês, caramba, então quando vocês se mudaram pra casa nova foi com esses 2 cachorros? A gente foi com 2 cachorros e 2 gatos pra Uau, São Paulo. uau. A gente, a gente foi e voltou com 2 cachorros e 2 gatos. Caramba, que doido. Realmente não poderia ser qualquer lugar. E uma kitnet seria Não, praticamente impossível, impossível. né? Eram 2, pra quem não tem noção, eram 2 cachorros de 30, uma de 20 e uma de 30 quilos. Sim, não, São muito gigantes. grandes, assim. Eu lembro das É, fotos nos vídeos, eles aparecendo gigantes mesmo. Ah, isso. se a gente puder dar uma pausa rápida para essa história do casamento nerd, Bia, me conta a tua história com bichinhos. Você é apaixonada por bichinhos assim como eu, mas como é que é? Cara, Desde criança isso? desde sempre eu sou fissurada com bicho.
Hum. E os meus pais não é que eles desgostam, mas eles não são fãs, assim. Meus pais, os 2 cresceram na roça, então pra eles bicho é bicho, sabe. E eu criando de apartamento, eu sempre fui fissurada. E aí eu lembro que eu enchia muito o saco dos meus pais pra me dar bicho, eles não queriam dar, porque eles falavam: "Ah, você é muito sentimental, você vai chorar muito quando perder o bichinho, você vai sofrer muito, a gente não quer te dar". Uhum. E aí ela lá em casa era da base da chantagem, você já vai perceber isso. E aí quando eu falaram assim: "Ah, você tem que fazer primeira comunhão", eu falei: "Claro, por um cachorro eu faço". E aí eu ganhei meu primeiro cachorro. E esse primeiro cachorro, que meus pais diziam que não eram muito fã, quando eu casei, eu tentei levar esse cachorro comigo, mas deu tipo um dia, minha mãe ligou chorando: "Devolve meu cachorro, não sei o quê". Aí como eu morava num apartamento muito petititinho, eu deixei o cachorro com ela, porque ela morava num apartamento grande, o cachorro já estava acostumado e tal. E esse cachorro viveu tipo 17 anos e viveu com a minha mãe. Caramba. Depois de velho, meu pai andava com o cachorro debaixo do braço, isso porque eles não gostavam do cachorro. É. E aí ficou com elas. E aí quando, eu casei, eu tentei levar o cachorro, não deu certo. E aí não deu um mês, eu comecei a chorar, eu falei: "Ai, eu preciso de um bicho, eu não consigo viver sem um bicho, não sei o quê". Aí a gente saiu e adotou 2 gatinhas. E essas 2 gatinhas, uma já faleceu, mas eu tenho uma que tá comigo até hoje. Caramba. Ela vai fazer 16 anos. E aí ela e aí eu adotei essas 2 gatinhas, ficou com a gente morava num apartamentinho de, tipo, 30 metros quadrados com 2 gatos. E aí foi quando a gente começou a mudar de apartamento pra dar mais espaço para os bichos, entendeu. E Uhum. aí a gente mudou de apartamento, e aí para os gatos ficarem num apartamento melhor. Aí quando a gente mudou do apartamento grandão, aí a gente estava com 3 anos de casado, aí eu peguei o primeiro cachorro também. Hum. Aí o cachorro, tadinho, tão sozinho, precisava de um irmão, aí peguei outro cachorro. E aí vai indo infinitamente. E o Ishiro também sempre foi apaixonado por bichinho ou foi uma coisa que cresceu a partir de você nele? Eu acho que cresceu dele a partir de mim, porque ele veio de uma Hum. família que era esse negócio, tipo: "Ai, cachorro é no quintal", mas ele nunca questionou muito. Ele falou: "Ah, tá bom, então o cachorro é no quintal, é isso aí". E aí quando a gente pegou os gatinhos, aí ele foi tipo: "Ai, minha filhinha, ai, meu nenenzinho, ai, não sei o quê". E hoje Sim. ele é apaixonado também nos bichos, mas acho que foi algo que cresceu no relacionamento, assim. Caramba, que legal. É, a minha esposa Uhum. também não era muito chegada a bicho, não. Quando o Pipoca entrou, ela meio que pirou o cabeção, assim. Ela é hoje apaixonada e tudo. Ô, Bia, uma coisa, pra gente fechar essa parte de bichinhos agora, uma coisa. Eu tava assistindo alguns vídeos seus antes da gente entrar aqui, só pra poder entrar em sintonia com você. Uhum. E você tava contando uma história de um gatinho que fez transfusão de sangue, e tudo, aquele que é o mais forte do mundo. Eu tava assistindo aquele vídeo. É. E eu lembro que. ahm, o Pipoca tá me distraindo aqui porque ele vai fazer xixi ou cocô aqui, eu tô de olho nele. Mas o. Eu lembro que você tava falando que a forma que você conseguiu aquele gatinho, você tava ligando pra um lugar e aí ele foi abandonado, e aí o irmão dele ou a irmã dele foi abandonada. E eu lembro de uma coisa, quando eu cheguei aqui na Califórnia, eu falei, cara, eu quero começar a fazer algum trabalho voluntário. Uhum. E eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer, vou que chama aqui em shelters, né, que são esses canis, para poder ajudar a fazer ajudar com cachorrinho. Aí eu pensei assim, cara, só para alguém saber da realidade aqui, o Pipoca, eu moro num apartamento alugado aqui na Califórnia, o Pipoca paga US$ 75 por mês de aluguel aqui, e eu tenho que pagar 2 unidades, então assim, é muito caro. Fora assim, o plano de saúde do Pipoca é mais caro que o meu, porque se eu botar do bolso, não tem condição. E eu falei assim, cara, se eu for para um shelter, um canil, para cada cachorro que eu olhar, se eu bater olho com cachorro, eu vou levar para casa. Então assim, eu Eu vou sou assim. destruir o meu casamento e as minhas finanças. Eu Isso. tenho dificuldade grande, imensa quando eu vou no Brasil e vejo bicho de rua. Eu te juro, eu tenho que ficar fazendo assim, porque se eu Eu bater sou olho, assim. eu vou levar para casa. Eu sou assim. E as pessoas aqui descobriram e de vez em quando eles jogam. Tanto que eu cheguei a ficar com 15 gatos, né? As pessoas descobrem que eu pego o bicho e aí jogam Uhum, no quintal. E aí, aqui de casa. E aí eu não consigo e eu pego. E aí aquilo que você falou, destruindo meu casamento e minhas finanças. Só sim. o Lulu para salvar, eu gastei quase R$ 40.000. E foi na mesma época que adoeceu a Snow, o Craulinho passou mal de uma noite para o outro, eu perdi um cachorro, um gato e o outro foi 40.000 para salvar. Então, tipo assim, e as pessoas ficam jogando aqui no quintal, eu sou coração mole, eu pego, eu castro, eu cuido, eu vacino. Sim. Como aqui é uma chacrazinha, o Ishi fez um gatil de 30 metros quadrados aqui para eles poderem brincar na grama. A Ai, que gente passou um legal. pergolado, telou, porque teve 3 que a gente pegou da mata aqui de trás, que alguém jogou na mata, uma fêmea com 2 filhotinhos.
Aí a gente pegou e eles são muito de ficar do lado de fora, porque eles vieram da mata. Hum, E aí ele construiu esse gatil para os bichinhos poder brincar do lado de fora, e de noite, óbvio, a gente põe pra dentro e tal, mas é yeah. tudo telado, eles não conseguem sair, ninguém consegue colocar veneno nem nada, e eles conseguem brincar do lado de fora. Mas Nossa, hoje eu gente. tenho 11 gatos e um cachorro. E minha economia é praticamente ração e veterinário. É, né? Ah, realmente, os bichinhos são as melhores pessoas. Eu São. tenho isso no meu coração muito forte. Bia, pra gente fechar mais uma vez a parte de bichinhos, Hum, eu tava esses dias trabalhando e uma colega de trabalho minha, também que é apaixonada por bichinhos e cachorro, e ela tem um cachorro, ela chegou e falou uma frase que eu já ouvi há muito tempo e eu concordo. Eu concordava, mas eu mudei hum, de ideia recentemente, eu queria saber a sua opinião. Ela falou assim, pô, qual? bichinho vive muito pouco. E eu sempre Uhum, concordei com isso, eu sempre achei uma injustiça. Eu gostaria que o Pipoca vivesse 50 anos comigo, né? E a gente sabe que o Pipoca vai ter aí 3, 4 anos, quem sabe comigo ainda, ou até menos de repente, vai fazer 16 anos agora. É um cachorro de porte muito pequeno, mas mesmo assim, uhum, né? E eu queria te perguntar a tua opinião sobre a vida de um cachorro, porque eu mudei recentemente de opinião e eu falei pra ela, eu falei, olha, eu sei que seria muito conveniente que o Pipoca vivesse muito tempo pra mim, mas eu acho que a maior tristeza da vida não é eu perder o Pipoca, é se o Pipoca me perdesse. Porque ele me escolheu, eu cuido dele. Claro que minha esposa continuaria cuidando dele, mas assim, para um bichinho perder o alfa que ele escolhe, é uma coisa muito traumática. E eu sendo do meu, eu sempre aqui do meu lado, ele sabe que eu cuido dele e eu converso com o Pipoca. Eu falo assim, Pipoca, cara, eu te peço uma coisa, morre nos meus braços, sabe? Quando você quiser terminar, morre aqui, sabe? Descansa aqui. Porque. O podcast não é sobre mim, é só uma história muito rápida. aham, Eu sou o terceiro dono do Pipoca e ele foi maltratado nos dois primeiros donos, mas como eu conheci ele, eu fui numa casa. Muito resumido, porque a história é muito maior que essa. Eu fui numa uhum, casa conversar com uma mulher que eu queria alugar um quarto para começar a trabalhar na Blizzard, lá em Austin, no Texas. E aí eu fui lá conversar com ela e ela falou assim: você tem medo de cachorro? Eu falei, não, adoro cachorro. Aí ela foi, soltou o Pipoca que estava na cozinha. O Pipoca veio correndo, pulou no sofá, pulou nos meus braços, abraçou o meu braço aqui que nem um macaquinho, uhum. capotou e começou a roncar alto. Aí a mulher falou assim: Meu Deus, ele nunca fez isso com ninguém, ele tá muito bonitinho. Eu posso tirar uma foto? Eu falei, claro, me manda, me manda. Então eu tenho essa foto com o Pipoca, o primeiro encontro que eu tive com ele. Então eu sempre Ó, falei pra ele: Cara, você renasceu dos meus braços. Termina aqui também. O terror da minha ó. vida é eu sair para um restaurante. Eu mal deixo Pipoca sozinho hoje em dia, mas eu sair para um restaurante e voltar e ele não tá mais aqui com a gente. Eu falo assim, pô, não, não. Ainda mais ele sem entender como é que tudo funciona, né? Aham. Mas eu queria te perguntar, qual que é a tua opinião sobre a idade dos bichinhos, o quanto que eles devem durar? Ah, eu acho que é muito delicado. Eu tô num momento muito sensível que eu acabei de perder 2. Ai, Uma foi de desculpa. idade, meio Uhum, que com a idade a gente sofre muito, até sonhei com ela essa noite, mas a gente tá esperando. E eu perdi um que era muito muito novinho e nasceu na minha mão, então, tipo assim, esse me destrui ainda me destrói. sim, Por mim, eu acho que eles podiam viver uns 30 anos. 30 anos eu ainda vou estar aqui, eu ainda vou cuidar, mas é o dobro do que eles estão entregando, porque, tipo, é uma companhia tão boa, é um bichinho tão puro, é um negócio, é um amor tão louco que a gente sente por eles, que é muito devastador quando eles partem, assim. é, Eu ainda tô em um processo de luto, assim, com a galera, mas é um amor muito grande, assim, eu sou completamente apaixonada e eu preciso do Ish, às vezes, até pra me segurar, porque é aquilo que você falou, eu passo na rua sim, se eu ver eu levo pra casa, entendeu. sim, E eu sou muito muito frouxa, eu não consigo ver bicho maltratado que eu pego, você falou: "Ah, trabalhar em ONG", eu trabalho, eu faço trabalho voluntário, não com bichinho, eu faço com criança, eu faço na PAI, até esse ano eu furei muito, tem que voltar melhor ano que vem. Mas bichinho é uma coisa que eu não tenho condição, porque é aquilo que você falou, eu traria tudo para casa. Eu tenho fraquíssimo. E aí é terrível, porque as pessoas sabem também, e elas me entregam tudo, né? Ai, Bia, isso não sei o quê. Não, nem me fala. Porque sim, esse gatinho que eu falei que foi, sei lá, 40 mil que gastou no veterinário, eu não tinha esse dinheiro. Eu saí pedindo para os amigos, tô devendo todos os meus amigos, que você imaginar, eu tô devendo. Eu tô trabalhando que é para pagar meus amigos, assim. sim, Porque ele foi isso que eu te falei. Eu tinha adotado a Maisie, que é uma gatinha que é meu grude também, que ela foi muito devolvida. Mesma história do Pipoca, sabe? Que adotou e ela fica grudada comigo, ela tá aqui do lado, ela fica 100% do dia do meu lado.
E aí eu adotei ela. E aí a dona, quando veio trazer, até trouxe duas. Falou assim: ah, eu trouxe essa que você pediu e eu trouxe uma outra que é mais mansinha, se você quiser ela. Não, eu falei, me dá que ninguém quer, eu quero a que ninguém quer. Sim. E aí eu peguei ela, e aí depois ela me ligou e falou assim: ah, o irmão dela era muito manso, foi adotado, e aí agora que voltou ele tá todo arisco, a gente não sabe o que aconteceu, mas voltou. Você não quer pegar ele? Eu falei: moça, eu pego, mas você não vai falar mais de gato nenhum sendo devolvido, senão eu vou pegar todos. Você para de falar comigo. Sim. Aí ela trouxe esse, tadinho. A gente acredita que ele foi maltratado por algum cara, porque ele tem muito medo de homem, e ele ficou quase 1 ano pra conseguir se relacionar com Ishi, assim. Aí Nossa. hoje ele é um negão, assim. E aí eles estão com a gente há 10 anos também. Esses daí estão 10 anos com a gente. Bia, você e o Ishiro têm algum sonho com um bichinho, tipo uma chácara gigante, alguma coisa assim? Meu sonho de princesa. Eu falei que se eu ficasse rica. Porque aquilo que eu te falei, eu gosto muito de dinheiro, mas eu não sou uma pessoa apegada ao dinheiro. Uhum, Gosto por causa de tudo que proporciona, tá ligado? Eu claro. queria poder pagar bem quem trabalha comigo, eu queria poder viajar, eu queria poder dar a melhor vida para os meus bichos. E eu falei que se eu ganhasse muito dinheiro, se eu fosse essas streamers muito ricas, meu sonho é abrir uma ONG e adotar todos os bichinhos que ninguém quer. Uhum, E aí, tipo assim, adotar não é pra, tipo, ah, vir alguém adotar. Não, não. É pra eu pegar e falar, é meu e vai morar aqui, tipo um santuário. Vai morar aqui até morrer, entendeu? Então, tipo assim, ah, não quero esse gatinho? Traz. Não quero esse cachorro? Traz. Não quero esse cavalo? Traz. Não quero esse cabrito? Traz. E aí, cuidar para eles ficarem, ter uma vida legal, ter um veterinário sempre cuidando e eles passarem o resto da vida tranquilo, assim. entendi. Meu sonho de princesa, assim. E aí eu É tenho, abrir eu tenho uma. um sonho bem similar, por isso que eu perguntei. A minha cunhada, ela é veterinária, né? Ela já cuidou de gatos, cachorros, agora ela cuida de cavalo e tudo. E eu sempre falei com ela, falei, olha, o dia que eu chegar, se Deus quiser, um dia eu chego na grana que eu quero de vida, eu queria abrir uma chácara, alguma coisa gigante, assim, que é o recanto dos animais. E aí, tipo assim, não tem animal que não é bem-vindo ali. A gente sempre dá um jeito de Uhum. fazer funcionar. É um sonho que a gente tem. Bom, pra gente não fazer a live dos bichinhos aqui, porque eu acho que a gente pode conversar disso pra sempre. Pra ah, sempre. Uhum. Vamos voltar então a São Paulo, os dois cachorros, os Vamos. dois, os dois gatos. Eu te perguntei antes a memória mais, o maior desafio que você teve, a coisa mais complicada, mas vamos falar exatamente o oposto agora. Qual que foi a coisa mais legal, as melhores portas que se abriram por essa aventura em São Paulo? Ah, cara, eu acho que tanta coisa boa veio contatos muito bons, veio amigos muito bons. Na época o projeto estourou muito, sim, tipo, deu uma alavancada muito legal no projeto, tanto de visualização, quanto de comercial, quanto. Pô, a gente conheceu você, a gente conheceu a Caula da NVIDIA, que tipo, são pessoas que a gente conversa até hoje, mesmo sem ter contato comercial, tá ligado? Uhum, A gente conversa por conversar, então é tipo, a gente fez amigos muito bons lá, a gente viveu coisas muito únicas, porque, tipo assim, a gente pôde viajar por conta do projeto com contatos que a gente só fez lá. uhum, Eu lembro que a gente uma vez foi no Campus Party. Falaram: "Você quer vir aqui no Campus Party fazer uma palestra?" A gente falou: "Vamos". E aí a gente estava fazendo a palestra no Campus Party, e aí alguém da Globo estava assistindo e falou: "Você quer ir amanhã no Fátima Bernardes? A gente paga tudo, você só tem que ir". A gente falou: "Beleza, queremos". Aí ele falou: "Então tá bom, a gente te liga mais tarde". Ligou, no outro dia a gente estava no Rio de Janeiro para falar com a Fátima Bernardes. Então, tipo assim, eram umas oportunidades que, de novo, não é que São Paulo é perfeito, não sei o quê, mas só acontece em São Paulo. Isso nunca vai acontecer aqui na minha cidade de 2.000 habitantes, sabe? claro. Tipo, e aí era o tipo de coisa que a gente era muito empolgante que daqui, que vai para lá, que vai para cá, que vai acontecer. As coisas acontecem. Uma coisa emenda na outra, sabe? Então isso era muito legal, assim. Eu não sabia que vocês tinham ido na Fátima Bernardes. Que A gente foi. bacana! Qual foi a maior visibilidade? Eu imagino que seja essa, mas se tiver uma maior, me fala. Qual a maior ação de visibilidade que vocês já tiveram nesse projeto do Casamento Nerd? Eu acho que foi a Fátima Bernardes, com certeza. Caraca, e foi o quê? Foi uma entrevista? Isso, eu tenho acesso a isso online tranquilamente? Eu nunca procurei. Nunca procurei. Ok. É, deve ter. Mas foi uma coisinha super curta, assim. Foi tipo, ela estava falando de coisas online, de não sei o quê. E aí eu não sei se foi muito curta, porque eu desassociei na hora, às vezes eu fico muito nervosa.
E eu só desassocio. O Wish lida nessas situações bem melhor que eu. Sim. E aí mas foi tipo uma pequena conversa, assim, rapidinho, deve ter durado uns 5 minutinhos, falando sobre o casamento nerd e tal, e aí foi isso. Cara, que bacana. Olha, a gente está conversando já aqui há quase 1 hora e meia. Eu gosto de respeitar o tempo dos meus convidados, então vamos partir então para o pós-casamento nerd. Você teve uma mudança de Tá, branding. Eu vi você recentemente com Fala com Bia. Me conta um isso. pouquinho de como é que esse projeto nasceu e qual que é o foco atual dele. Tá, qual foi o rolê? Eu e o Wish, a gente tinha o casamento nerd, e aí chegou um determinado momento, a gente decidiu separar os projetos. A gente tem gostos muito. Apesar da gente ser nerd, apesar dos dois gostarem de ler, os dois gostarem de jogar, dos dois gostarem de tudo, a gente tem gostos muito diferentes dentro do mesmo universo. Uhum, Então, por exemplo, ele gosta de jogar Warhammer, eu gosto de jogar Stardew Valley. A gente gosta. E com o nome Casamento Nerd também, muita marca de casal chegava na gente. A gente não conseguia, às vezes, expressar nossa individualidade e tal. A gente falou, vamos separar os projetos. O Ish foi pro projeto dele, eu abri o meu, que é o Fala com Bia. E aí eu posso explorar, por exemplo, mais as coisas dos bichinhos, que eu sou fissurada, a arte, que eu sou fissurada, os jogos, que eu sou fissurada. Enquanto o Ishi curte muito jogo eu gosto muito de jogo indie. uhum, Então, por exemplo, também fica mais fácil separar esses jogos. Final Fantasy é um jogo completamente indie. Fica muito mais fácil separar esses gostos em projetos à parte. uhum, O Wish mexe com marcenaria e com outros jogos, né? Então, por exemplo, eu abri o Fala com Bia, ele abriu o Ishiro Ninawa, né? E aí, o grande, entre aspas, problema foi, logo quando eu abri o casamento, o Fala com Bia, deu 6 meses, eu fiquei doente. E eu hum, fiquei quase 1 ano afastado da internet. E aí, você sabe como é a internet. Tipo, eu tava no ápice de, acabou o casamento nerd, Fala com Bia, desapareceu, sumiu, zerou tudo. E aí, o crescimento foi no chão, no uhum. ralo. E aí, agora, aí depois que eu voltei, que deve ter o quê? 1 ano que eu voltei com força e tal, aí eu tô tendo que reescalar tudo de novo. Então, assim, a visibilidade que eu tinha no Casamento Nerd, que a gente pegava 300, 400 pessoas, hoje com Fala com Bia, em live de gameplay, eu pego 30, 40, e aí estamos lá botando para crescer de novo, entendeu? Em Entendi. compensação, Instagram e TikTok tem ido bem, assim, as visualizações têm ido bem. Mas no Instagram e TikTok eu faço uma coisa um pouco mais besta, eu faço besta sem desmerecer, tá, gente? Não é desmerecendo, é uma coisa de humor, assim. Eu faço Sim, react, vídeos do TikTok, do Instagram, enquanto nas lives de Twitch, Kick, essas coisas, eu faço gameplay. E gameplay a gente sabe que é um nicho que, por mais que hoje os caras sejam muito legais, seja muito aberto, os caras conseguem mais visibilidade que as minas, hum, a não ser que as minas e não é regra, tá? Eu não quero sair sexista nessa situação. Mas, tipo, as minas que sexualizam um pouco mais, elas se destacam um pouco mais. uhum. As minas que têm cabelo curto e macacão, entre elas e um cara, os caras preferem assistir uns caras. Não tô dizendo que é regra, não tô dizendo que é lei. É, tipo, o que eu experimentei um pouco na vida, assim. E posso estar falando Sim, uma grande burrada. Se tiver, fiquem à vontade para me corrigir, tá tudo bem. Mas é o que eu tenho experimentado, assim. E aí, mas graças à sorte, ao que seja, eu tenho um público feminino muito maneiro, uhum. que me acompanha e se identifica muito com as paradas que a gente conversa e tal. Então, tipo assim, eu tô galgando meus buraquinhos de volta, assim, tô galgando minhas meninas de volta, pra às vezes fazer aquela patotinha do Game Boy da década de 90 de volta Sim, agora na Twitch nos anos 2020, 2030. E aí é isso, sabe? Tipo, estamos tentando outra vez. entendi. Reescalar tudo de novo. Bia, você atribui uma parte dessa. Depois que você ficou muito tempo sem fazer trabalho e agora você está voltando, é claro que existe. Na internet você perde a relevância muito rápido se você não está com, Uhum. com a tua cara ali diariamente. Mas você atribui de alguma forma também o landscape atual de live streaming, principalmente no Brasil, assim, com o declínio da Twitch, eu digo quase que o suicídio da Twitch, globalmente, mas no Brasil também. Essa ascensão da Kick meio estranha, com muitos bots e tudo. Como é que você interpreta o landscape atual de live streaming, especificamente no Brasil? Cara, então, eu voltei, é aquilo que eu falei, desse último ano eu voltei com live e eu ainda tô tentando entender,
porque eu voltei para um cenário muito diferente do que eu estava antes. Então eu tô ainda me localizando, porque Uhum, antigamente eu conseguia entender, tal coisa meio que tá na hype, tal coisa a gente consegue fazer assim. E agora às vezes eu me sinto meio perdida no que tá rolando, que nem você falou, mudou muita coisa. E aí, às vezes, eu não consigo acompanhar jogos que, por exemplo, que nem eu falei, eu adoro Final Fantasy XIV. E é um jogo que não consegue grindar a gente para assistir. E eu uhum, falei, caraca, eu antigamente juntava uma galera para assistir, para participar. Eu lembro de WoW, que juntava muita gente. E aí, do nada, uma labuta para juntar meia dúzia de gente no Final Fantasy, sabe? uhum. E aí eu ainda tô tentando entender um pouco o rolê, porque mudou muita coisa, assim, Sim. definitivamente mudou. Agora, é aquilo que você falou, a Twitch, aqui, que não sei o quê, eu ainda não nem parei para sentar e tentar entender, sendo bem sincerona, assim. Uhum. Uma teoria que eu tenho para compartilhar com você, especificamente, eu sou jogador fanático de Final Fantasy XIV desde 2019, tá? Eu suponho que Final Fantasy XIV esteja pegando muita gente, muito pouca gente agora, porque comparado à trajetória de Final Fantasy XIV, o jogo está num momento muito baixo agora. Essa Aham, não, expansão foi a mais mal recebida desde o Vanilla. Não, na minha interpretação, não é uma expansão ruim. uhum, Mas muitas pessoas não se identificaram com alguns personagens da expansão atual. Principalmente a Wook Lamont, acho que é o nome dela, não lembro. É tipo uma leonina. E realmente o. Mas é porque, sem spoilers, porque eu não sei o quanto você jogou, o quanto que tua audiência jogou, mas eles tiveram uma saga completa que terminou com Endwalker. E uhum. porra, foi Eu muito, ainda não muito cheguei, boa. né? Muito, muito boa. Eu vou dizer só isso. E depois do Endwalker, na expansão atual, Tá você recomeçando, né? você tá reconstruindo uma saga que pode se tornar épica, eu imagino que sim. Eu confio muito no Yoshi P, que é o diretor do jogo, Também. e executive producer também, se eu não me engano. Mas é um momento, e sendo justo, realmente a expansão deixou um pouco a desejar. Tanto que eu sempre me orgulhei de que desde que eu comecei a jogar o Final Fantasy XIV, eu nunca, mesmo tinha mês inteiro que eu não jogava, eu nunca parei de pagar o sub, porque eu falava assim, eu voto com a minha carteira. E assim, Uhum. obrigado pelo trabalho excelente. Mesmo eu não estando aqui, obrigado pelo trabalho excelente. Agora chegou um ponto que eu falei assim, cara, eu não estou jogando há mais de 3 meses, eu não estou interessado no conteúdo novo, eu vou dar um tempo e quando chegar ali no ponto 4, né, ou ponto 5, que é o patch final para a expansão, para a próxima expansão, eu vou voltar. Talvez seja por isso, mas eu concordo com você. Eu voltei a fazer lives agora também. O landscape está muito estranho e eu acho que o fervor de live streams, tirando o Alonsoca da vida, mas eu acho que o fervor de live streams passou. Eu acho que foi uma fase e agora eu acho que está um pouco mais nichada. Muitas pessoas que me seguiam na época, elas não estão assistindo as minhas lives mais, não necessariamente porque elas não querem mais assistir o meu conteúdo, é porque a fase delas de assistir Twitch passou, sabe? Elas. E eu acho, Ah, parando para pensar agora aqui também, se a gente parar para pensar, não é mais uma geração de consumir conteúdos longos, né? É uma sim. geração que quer o conteúdo em 1 minuto. E a Uhum, live não vai acontecer em 1 minuto. A live são 4 horas, 5 horas, 6 horas. Depois eu vejo o corte no TikTok, sabe? Tipo, sim, é uma geração muito imediatista, que realmente talvez não converse mais com esse tipo de conteúdo. Mas eu acho tão legal poder falar com as pessoas ao vivo, eu acho tão legal essa interação que eu não sei se eu abro mão, mesmo sendo. Mesmo que fosse, sei lá, vou fazer 2, 3 horas por dia, mas só para não deixar de ter essa interação, sabe? Acho sim. tão legal. É muito bacana, Bia. O único conflito que eu tenho, e aí, só pra gente encerrar essa parte de live streaming, o único conflito que eu tenho, eu queria saber a sua opinião sobre isso, é que é, eu sinto que tudo que eu faço na Twitch, especificamente, ou em live streaming, digamos assim, ela acaba entrando num buraco negro. Assim, eu faço ali 2, 3 horas de live, 4 horas de live, e às vezes se eu fizesse um script, montasse um vídeo de 15 Uhum, minutos para colocar no YouTube, principalmente se for um conteúdo que não é da notícia da semana, se é uma review de um jogo antigo, alguma coisa, aquilo ali vai viver para sempre, vai ser um conteúdo que a gente chama de evergreen, que pode ser sempre relevante para o nicho uhum. correto, e parece que é um uso melhor do meu tempo. Eu estou nesse conflito entre coisas. Como é que você avalia isso?
Cara, eu acho, e aí de novo, esse é meu pensamento pós sair de São Paulo, Uhum. que nem tudo a gente tem que fazer pra aproveitar. Tudo, tipo assim, meu tempo não tem que ser todo para ser o melhor otimizado possível. Meu tempo não tem que render cada segundo, não sei o quê. Meu tempo não tem que me gerar visualização e monetização a cada segundo. Às vezes é bom você fazer uma parada só porque você gosta. Sim. E assim, eu gosto de jogar em live. Tem jogo que eu jogo fora de live, eu falo, nossa, mas eu tinha que estar fazendo isso em live para as pessoas comentarem comigo, sabe? Tipo, nem que seja meia dúzia de pessoas que assiste, mas aquelas pessoas que comentam sempre, interagem sempre, tá rindo contigo. Eu sinto de novo que eu tô jogando. Lembra que eu falei que eu gostava de sair da escola e jogar na sala do meu amigo, porque a gente sentava todo mundo offline e jogava junto? Eu sinto Sim. de novo que eu tô jogando assim, que estamos todo mundo sentado numa sala, jogando videogame junto, mesmo que tá um otário só jogando, os outros estão em volta comemorando, cantando, brincando, falando paralelo. Isso é muito legal, isso é uma vivência muito divertida. E aí, às vezes, eu faço lives até curta, 2, 3 horas, mas eu não deixo de fazer, porque é isso, tipo, meu tempo todo não tem que render. Não é tudo Uhum. que eu faço tem que virar um conteúdo. Eu já estive nessa fase, tá? Cada Hum. filme que eu vi, eu queria fazer um review. Cada série que eu vi, eu queria fazer um review. Cada jogo que eu jogava, eu queria que fosse em live para que estivesse monetizando. Tudo que eu fazia no final era trabalho. Hum. E aí não precisa. No fim, não precisa. Porque uma coisa que me pegou muito quando eu encerrei o Casamento Nerd foi a minha mãe virar para. E essa frase não sai da minha cabeça. Hum. Porque a gente. É aquilo que eu falei para você, a gente fazia lives de meses. Então, tipo, teve live que a gente começou antes do Natal. A gente passou o Natal em live, o Réveillon em live, o Carnaval em live, o aniversário do meu pai, que é em janeiro em live, o aniversário do meu irmão é em janeiro em live. A gente passava tudo em live. E aí, quando encerrou o Casamento Nerd, e eu tive que começar com 0 seguidores no Fala com Bia, R$ 0 na conta, zero tudo. Minha mãe falou: você recusou sair para almoçar com a gente porque você estava trabalhando. Recusou viajar com a Hum. gente porque você estava trabalhando. Recusou passar Natal, Ano Novo com a gente porque você estava trabalhando. Agora o projeto acabou e você não tem nada. Nem o projeto, nem os seguidores, nem as vivências de ter saído com a gente, passeado com a gente e ter passado o Natal com a gente. Você está absolutamente com nada. E aí valeu a pena? E aí hoje, quando eu vou fazer as coisas e eu penso, nossa, eu podia fazer uma live no Natal e conseguir muito seguidor e muito dinheiro. Aí eu penso, mas vale a pena? Cara. Sabe? E aí isso me pega muito. Essa frase da minha mãe me pegou muito quando ela falou assim, porque no fim é isso, assim, o projeto pode acabar amanhã, e se a internet acabar? E aí eu deixei de sair, eu deixei de viver, não sei o quê. Então tem coisa que eu faço porque eu gosto mesmo. Às vezes eu tô fazendo live pra que nem a gente aqui, 13 pessoas. Porra, mas que papo bom. Não é 2 horas que eu deixei de fazer, que eu podia ter feito um vídeo. É 2 horas que eu passei conversando com humildaço, pô, mó bom. Quanto tempo fazia que a gente não sentava e trocava uma ideia? Yeah. Não é da hora? Então é isso, sabe? Tipo, Pô, Bia, mas bacana. Obrigado, obrigado pelas suas palavras. Eu confesso pra você que ter 13 pessoas na live é um número muito alto pra mim. Então, eu tô no espectro completamente diferente de você da jornada. Mas é bom, antes de eu chegar nesse burnout que você chegou, de eu ter essa tua informação agora pra poder refletir em cima, porque eu tô exatamente em um mindset de onde quando você estava em São Paulo. Então, com hum, pouco tempo, mas tentando dedicar o pouco tempo que eu tenho para isso também. Então, agradeço você me dar esse contexto. Para a gente poder fechar toda essa história aí para a parte semifinal aqui da nossa conversa, queria te perguntar o que te impulsionou, porque vocês foram para São Paulo, isso, conseguiram fazer um projeto de sucesso ali. A gente estava falando antes de começar a gravação que um mês antes da pandemia vocês voltaram isso, para Espírito Santo. O que isso. impulsionou esse retorno? O que vocês estavam sacando ali que falou assim, olha, eu acho que vai ser melhor a gente largar São Paulo com todas as oportunidades, tudo de bom que você falou que isso trazia para o business de vocês? Cara, a gente estava num momento em São Paulo que a gente fazia muito dinheiro, mas gastava muito dinheiro. Hum. A gente morava num apartamento gigante, mas tinha que dividir com outras 4 pessoas. Uhum. Então a gente o Wish ficava muito ansioso todo mês com dinheiro. Entrava dinheiro, saía dinheiro, entrava dinheiro, saía dinheiro. E aí a gente estava num ponto que não estava ruim, mas também não estava do mesmo jeito que a gente chegou em Vitória num ponto do trabalhamos o ano inteiro, o que que a gente fez? Não tá dando, vamos para São Paulo. A gente chegou em São Paulo e falou: "A gente tá trabalhando 24 horas", porque a gente já estava em época de maratona.
maratonas infinitas e tal. A gente tá trabalhando 24 horas, a gente tá ansioso, é uma cidade que oprime muito a cabeça, te deixa muito ansioso. Uhum. E o meu pai, ele tinha ligado, ele falou assim: olha, chegou fibra aqui na roça, e eu sei que você trabalha com internet, eu não sei o quê. Meu pai tem um sítiozinho aqui com 2 casas. E ele falou: e tô com uma casa vazia. Você quer Hum. que o pai passe a fibra pra cá? Vem pra cá. Você vai ter uma vida melhor. Os pais já estão velhos. A gente chega numa idade também que nossos pais estão velhos e a gente quer ficar perto dos nossos pais. A gente sabe que nossos pais não vão viver, infelizmente, eternamente. E aí meu pai falou: vem pra cá, fica perto do pai e tal, não sei o que. Não. O pai passa a fibra, se a empresa não quiser passar, o pai passa os postes, passa a fibra e tal. Vem pra cá, você consegue trabalhar daqui. E aí eu sentei pra conversar com o Ishi e falei: olha, eu não sou uma pessoa da roça, sou uma pessoa completamente urbana, eu amo São Paulo. Eu não sei se eu me adapto de ir pra lá. Mas a gente falou: pô, mas vamos tentar? Vamos Hum. tentar, porque eu tô muito ansioso, as contas estão me oprimindo também e tal, não sei o que. Tanana. Vamos tentar ir pra roça, se não der certo, em 3 meses a gente volta. Sempre os 3 meses. É tipo contrato de teste. Aí eu Sim. falei: ah, vamos. Cara, no que pisou aqui, o Wish já falou: eu não saio daqui. Eu não volto pra cidade nunca mais. O Wish instantaneamente amou. Que legal. E aí eu falei assim, cara, pra mim funciona. No início eu tava muito assustada de morar no meio do mato. Eu falei, funciona. E com o valor que a gente mora aqui, que é zero, e o aluguel que a gente pagava em São Paulo, eu falei, quando me der vontade, eu vou pra São Paulo. Tá ligado? Cada 3 meses eu vou pra São Paulo. Deu uma pandemia, eu fiquei 2 anos em casa, com certeza. Sim. Mas, tipo assim, mês passado eu tava em São Paulo, entendeu? Eu fui, curti teatro, curti meus amigos, curti não sei o quê, e Yeah. volto pra cá. Que não dá um quinto do preço do aluguel de lá. É só pagar a passagem, fico na casa de algum amigo e tal, Claro. e me divirto, sabe? Tipo, e a qualidade de vida aqui é infinitamente Ah, imagino. Nossa, e o time não poderia ser melhor por causa da melhor. pandemia e tudo. Você acabou ficando. O isolamento social foi imediato aí pra você, né? Eu lembro que durante a pandemia eu tive que ir para Los Angeles e eu ficava olhando em volta aqueles apartamentos gigantescos, assim, eu falei, gente, como é que você se isola daqui, né? Das pessoas e tudo. Muito bem, Bia, nosso podcast está muito longo aqui, eu não quero tomar muito mais do seu tempo, então a Que gente vai isso? passar para a penúltima sessão do podcast, que é o Vamos lá. bate-bola jogo rápido speedrun, tá? Vamos. Que eu vou falar uma palavra ou algum comentário que eu vou fazer aqui e eu desafio você a tentar responder em uma palavra. É a primeira Eu coisa vou que ser te passa pela. cancelada agora. Eita porra! Vamos lá. Então, assim, a gente vai fazer em sessões. Algumas sessões são densas, outras sessões são super leves, tá? Então a Tá. gente vai começar com uma sessão densa, porém agradável, tá? Vamos Hum, falar a esfera família agora. Então, a primeira tá. palavra que eu falo pra você: família. Wish, os gatos, os cachorros. Pai, Amo. mãe, Amo muito. irmão Walter. Cara, eu acho que eu queria ser mais próxima dele. Mas é difícil. O meu irmão, ele é especial, ele é autista. Então a gente tem uma relação que às vezes é difícil pela situação toda. Ele tá onde no Brasil? Ele tá aí também? Ele tá aqui, ele mora aqui do Ah, lado, que a bom. casa do meu pai. Ok. É. Amigos. Poucos, mas muito bons. Hum. Filhos? Interrogação. Quero muito. É mesmo? Quero muito, quero muito. Que legal. Ishiro, Amo, amo de paixão. Minha pessoa favorita no mundo. já que estamos falando de família, bichinhos de estimação. Ah, quanto mais melhor. Boa. Gatos, Ah, poucos, tenho poucos, quero mais. Tô brincando, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, chega, chega, chega. cachorrinhos. Ah, anjos. Né? Anjos. Hum, Anjos de patas. Vamos para a sim. esfera agora, uma esfera super leve, videogames. Tá. Vamos lá. Ah, Game Boy Color. paixão. Atari, Ca- Saudosismo, vai. Saudosismo. Super Nintendo. Desafio. Ok. Ok. Super Mario World. Queria tanto saber o final. Queria tanto salvar a princesa. Boa. GameCube, que você falou mais cedo. Ah, amizade, carinho. Pô, eu tenho Crash Bandicoot. crush, boas risadas, Boa. diversão.
Rock Band. Rock Band é, pô, legal pra caralho. Legal pra caralho. Pokémon Gold. Ah, Primeiro Amor. Age of Empires. Tem uma relação meio conturbada, Sim, mas tem um carinho ali. Queria ter jogado, queria ter jogado. boa. Nunca joguei até hoje. A Northgard, que você mencionou. Amo, amo. Amo muito. Bananas de Pijama. Descendo as escadas. Boa. Boa. Ragnarok. Porra, Ragnarok é muito bom. É, cara, minha primeira socialização online. Sim. Não sei se tem a ver com videogame, mas eu vou perguntar porque eu vi no seu braço. Tatuagens. Porra, eu tenho. Com relação ao videogame, não. Eu tenho uma aqui de Supernatural, a série. Uhum. Eu tenho essa daqui, que é uma Ruby de Steven Universe. Não sei se você já viu. Não? É uma animação muito linda, se puder veja, é sobre amor, carinho, aceitação. Como chama? Steven Universe. Steven Steven Universe. Universe. Tá. Maravilhosa, muito linda. Vê, eu não vou te dar spoiler, mas eu tenho uma Ruby e o Wish tem uma Safira. Quando você terminar a primeira temporada, você vai achar a coisa mais fofa do mundo. E eu tenho uma nas costelas, que eventualmente eu vou acabar cobrindo, que era de Harry Potter, que eu amei muito, até a J.K. abrir um Twitter e começar a falar muito mal. Começar a cagar pela boca. Mas eu tenho tatuado aqui, juro solenemente, não fazer nada de bom. Ok. Apropriada com seu branding, muito bem. É. Já que a gente tocou no Steven Universe e assuntos de mídia, vamos entrar em um pouquinho. Um filme. Um filme que eu gosto muito, Wicked. Wicked, ok. Uma série. Uma série. Brooklyn Nine-Nine. Boa. Eu pensei que você ia falar Oh. Supernatural pela tatuagem. Quem é essa criança que tá querendo entrar na live aí? Esse aqui é o meu gato mais caro do universo, Lulu. Olha a pelagem dele como ficou. Esse do quase 40 mil, quase 40 mil Esse reais? aqui gastou 40 mil. Essa pelagem é. Tudo onde tá branco era cicatriz de machucado. Gente. Olha aqui. Ô, bichinho. Que ele teve reação a um remédio e abriu o corpinho dele todo. Nossa, mas que graças Mas a ele é Deus muito ele tá aí. forte, ele é um guerreirão, ele tá ótimo agora. Já Isso tá pronto aí. pra encher a mamãe. Uma animação, eu diria que é o Steven Universe, né? Que você mencionou mais cedo. Steven Universe, com certeza. Eu quero muito assistir. Veja. O jogo da sua vida. O jogo da minha vida, Stardew Valley. Ok. É uma pessoa que sobrecarregou na cidade grande e se mudou pra fazenda. Sim. Um jogo para levar para uma ilha deserta sem internet. Oxygen Not Included. E com internet. Final Fantasy XIV. Boa, Ou Ragnarok. boa. Um livro. Um livro que eu gosto muito. Tem uma saga que eu gosto muito que chama Irmandade da Daga Negra. Oh, legal. Nunca ouvi falar. É uma Vou dar uma saga. olhada. Tem um pouco de putariazinha, mas é uma série muito boa. Eu comecei o Ish a ler e ele falou: Caraca, surpreendentemente, realmente é muito bom. Que é uma saga de mistura vampiro. E é uma coisa. Mas é atual, é nos dias atuais. Legal. É bem legal, eu gosto. Putaria é legal. Assim, eu não tenho nada Putaria é contra, eu acho mó legal. legal, cara. Assim, Eu falo, as conteúdos pessoas. adultos, sabe? Mó legal. Mas o que eu falo é. A pessoa tem que saber equilibrar. Porque, tipo, as pessoas querem escrever um romance que não tem putaria, é ideologia, porque o mundo não funciona assim. Uhum, E a pessoa que perde a mão e faz só de putaria, também o mundo não é assim. sim, Quando existe um equilíbrio de você estar fazendo uma narrativa e por acaso as pessoas transam no meio do caminho, aí eu gosto, porque aí faz sentido com a vida, tá ligado? Eu sim. gosto. Muito maneiro. Um HQ, ou mangá, ou anime, alguma coisa desse sentido que você curta? Cara, eu já fui quando eu era adolescente, eu gostava muito dessas coisas e na vida adulta eu me perdi um pouco nisso. E aí agora eu não sei se eu vou saber te dizer coisas atuais. Quando eu era novinha, eu gostava muito de Sakura Card Captor. Ok, Mas depois de véia para consumir anime, mangá, eu desandei um pouco. Não tem nada que me vem na cabeça ok. Não, que eu tenha tranquilo. consumido recentemente, não. Vamos voltar para o desafio de uma ou poucas palavras. Agora para Vamos uma lá. parte mais densa, tá? Bem densa. Vamos. Uma decepção.
Cara, uma decepção. Cara, algumas amizades que rolaram no Ok. meio do caminho. Uma alegria. Muitas amizades que ficaram no meio do caminho. Ok. Um sonho. Um santuário de animais. Um pesadelo. CLT. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Cara, não, vou manter meu CLT, porque eu não me vejo mais nesse tipo de rotina de trabalho. De viver. Não é nem. Gente, eu não quero vilanizar o CLT, porque hoje em dia o pessoal faz toda uma anticampanha. Funciona para Sim. muita gente e a gente precisa de pessoas nesse estilo de trabalho que gostem. Não cabe para mim. Ok. Kiss Fall in Love, alguém falou ali, é verdade. Ouran Isso. High School é um dos meus animes favoritos. Boa. É verdade. Obrigado, Malice. É, por lembrar disso. É o que eu ia falar? Eu perdi. Um arrependimento. Não sou uma pessoa de me arrepender muito das coisas que eu faço, não. Hum, Eu faço e eu tenho muito isso do faço e vamos ver no que vai dar. Eu me arrependo de se eu não fizer assim. Mas como eu sou tão impulsiva, eu acabo fazendo as coisas. Assim, eu não sei se eu tenho um arrependimento, não. ok, Talvez, tá respondido. talvez não ter corrido mais rápido pro veterinário em alguma situação, alguma Ok, coisa assim. Eu sim. pode contar como arrependimento, mas de escolhas da minha vida, assim, de vida e profissão, não tenho muito, não. Melhor momento da vida. Melhor momento da vida. Cara, eu tenho muitos bons momentos. Eu não sei se eu tenho um melhor momento. Eu tenho bons momentos. Por exemplo, eu passei uma semana agora em São Paulo. Foi uma semana muito boa e eu me diverti muito. E foi um bom momento. Agora, o melhor, eu não sou muito de listar. Eu gosto de ter pequenos bons momentos. Eu prefiro Ok, do que um grande momentão. beleza. E pior momento? Ah, puta, toda essa jornada com o Lulu e eu perdi a Snow e o Crowley no meio do caminho. Acho que foi um dos piores meses da minha vida aí. Sim. Bia, é uma frase que marca você. Essa que minha mãe falou me pega muito sempre, assim. Sim. De tá valendo a pena, tá ligado? Uhum. Você se É uma pergunta parada. sempre quando você vai fazer um projeto, vai valer a pena? Tá valendo a pena? Se tudo acabar amanhã, o projeto, não da vida, gente, peraí, mas do projeto, se o projeto todo acabar amanhã, valeu a pena ter feito isso? Valeu a Hum, pena abrir mão de viajar, de sair, de ficar com a minha família para isso? Se a resposta é não, então eu fico com a minha família. Eu não preciso ser rica, humildaço. Eu digo, quando eu brinco que eu gosto de dinheiro, eu gosto de dinheiro para ter conforto, eu gosto de sim, dinheiro para pagar o veterinário, eu gosto de claro. dinheiro para poder viajar de vez em quando. Mas, tipo, se tá valendo o tempo que eu vou passar com a minha família, o tempo que eu vou passar com. Ah, então tá valendo demais, assim. Uhum. Tá muito É, caro. dinheiro abre portas, né? É É. inegável isso. Bia, a última coisa que eu quero te perguntar é se eu colocasse você numa situação onde você está de frente para uma pessoa que você não conhece, você tem 1 minuto, 30 segundos a 1 minuto para se apresentar para ela. Quem você diria que você é? Meu Deus, ninguém muito importante. Ah, eu sou uma amante das pequenas causas, assim. Sim. Eu amo jogos índios, eu amo os animais abandonados, eu amo os outcasters, assim, eu amo. Não, eu não vou te dizer que eu não gosto dos mainstream, não, mas eu gosto muito das coisinhas mais que ninguém quer. Eu sou uma amante do que ninguém quer. E é isso. Tipo, Beleza. aos pouquinhos a gente vai achando os outros amantes de coisa nenhuma aí, e a gente se junta. Tá certo. Bom, gente, com isso então a gente chega na nossa sessão final aqui do Gamer Profile Podcast número 17 com a Bia. Nas considerações finais, então, eu vou fazer minhas considerações finais primeiro, que são 3, e vou mandar para você, Bia, para você fazer suas considerações finais. A minha primeira consideração é que muito obrigado para todo mundo do chat aqui que participou ao vivo com a gente, engajou constantemente nessas quase 2 horas de conversa. Agradeço muito vocês terem prestigiado o trabalho. Fiquem à vontade para seguir o canal aqui para futuras entrevistas aqui, inclusive com o Ishiro no mesmo horário, tá? Às 14 horas de Brasília, agora na sexta-feira. Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês participarem. E, claro, se vocês querem rever esse conteúdo, seja ele em áudio, em RSS Feeds, ou na sua íntegra
câmera no YouTube. Você pode ir no canal Humildes TV Podcast, deixa um follow lá se vocês quiserem também. Esse conteúdo vai estar provavelmente disponível já amanhã, ao meio-dia, horário de Brasília, e nos RSS Feeds até mesmo mais tarde hoje, no Gamer Profile Podcast, está em todos os lugares, Spotify, Pocket Casts, Androids, Apple Podcasts, tudo, essa porra toda, tá? A minha segunda consideração é, Bia, te agradecer muito por você aceitar esse convite e acho que é até um pouco similar ou em paralelo ao que essa mensagem tão poderosa que a tua mãe te falou, eu sempre deixo essa mensagem para todos os convidados que eu tenho aqui, que nas minhas reflexões de 45 anos de vida e tudo que eu já coloquei de trabalho e focos diversos, eu vejo que mais importante do que os meus pais, mais importante do que a minha esposa, mais importante do que o pipoca, coisa mais importante que eu tenho na vida e que eu acho que o ser humano tem na vida é o tempo, porque a partir do momento que você não tem mais tempo, você não tem mais nada, né? E com isso dito, com essa premissa que eu acho tão importante para mim, Bia, eu queria te agradecer por essas quase 2 horas aí de conversa que você cedeu para que a gente pudesse trocar e você se vulnerabilizar aí, contar um pouco da tua história. Eu fico muito mais feliz e me sinto muito mais próximo de você por isso. Então, fica de coração o meu muito obrigado. E minha última Obrigada. consideração, na verdade, é uma pergunta para você, antes de eu mandar para as suas considerações finais. Não vale o Ishiro, porque eu já vou entrevistar ele na sexta-feira. Agora que você já passou pelo Gamer Profile Podcast, conhece o formato do trabalho, eu gostaria de te perguntar se você tem uma recomendação para mim, de uma pessoa que você gostaria de conhecer a história, gostaria que participasse desse programa, assim como você participou hoje. Claro que sim. Você já entrevistou o Mike Santana? Não, e não sei quem é, o que é mais interessante ainda, porque eu gosto de conversar com pessoas também que eu não Então eu conheço. te indico meus 2 melhores amigos, o Mike Santana e o Roxo, o Dragão do Espaço. O dragão, adorei o nome Dragão do Espaço. É. Vou Legal. te indicar. O Mike, ele joga muito, ele gosta muito de jogar, mas o conteúdo hoje em dia dele tá bem focado em MMA, WWE, uma Sim, coisa assim. que legal. WWE, eu confundo os dois, é o de mentirinha, assim. Assim, é o que é com script, né? Exato. Tá. E o Roxo não, ele é streamer mesmo, o Roxo Dragão do Espaço. Ele é streamer mesmo e ele também é um cara muito legal. Legal, obrigado pelas recomendações. Depois, quando a gente terminar a live, até vou te pedir uma introdução para essas pessoas, porque a proposta do trabalho, tem muitas pessoas aqui que fazem parte da minha jornada na Blizzard, mas meu maior objetivo é, sem desrespeito à empresa e tudo, mas a minha jornada com a Blizzard terminou e eu quero furar além da bolha Blizzard para poder conversar com pessoas interessantes da indústria de games, não necessariamente só da bolha Blizzard da qual eu fiz parte por 10 anos. Com isso dito, então, eu mando a palavra para você para suas considerações finais, Bia. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite, humildaço. Eu amei estar aqui, amei conversar. Obrigado a todo mundo que apareceu. Foi mega divertido conversar com vocês. Humildaço, também me sinto muito mais próximo, conhecer um pouco mais de você. Foi muito legal. Nossa relação foi sempre muito legal desde o dia 1. Eu gosto muito de você. Saiba disso. Precisando, estamos aqui de novo. Calma, meu celular tocando, desculpa. E muito obrigado por ter me chamado de novo. Para quem não me conhece, eu sou o @falacombia, estou em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Twitch, Kik, onde você quiser me achar, você vai me achar. Se procurar no Pornhub, é capaz de eu estar lá também, nem estou sabendo. Faço os lives de segunda a sexta a partir das 16 horas. Dia de segunda e terça eu faço mais curtinho, porque eu tenho aula à noite estou estudando coreano e Libras. Que legal. E aí nos outros dias a gente vai noite adentro. Grande fã, desde o ano passado que eu comecei de Final Fantasy, desde o ano passado meti 2.000 horas desse jogo lindamente. Amo, então se tem os 3 jogadores de Final Fantasy Brasil tiverem aí, por favor, apareçam lá no meu canal. Senão a gente tá no TikTok e no Instagram falando umas bobagens também, mostrando uns gatinhos. É isso, muito obrigado pelo tempo, pela disposição de ouvir e pelo convite, o Hildaço. Fiquei muito feliz. Beleza, bom, deixando claro que na descrição desse podcast aqui, que vai ser postado no YouTube, nos RSS Feeds, vão estar todos os links da Bia ou o Linktree da Bia para que vocês possam seguir o trabalho dela. De resto, pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau, Tchau. tchau.